Opa, tá dando. Aê, beleza. Olá, camaradas, tudo bem? Iniciando aqui a live da conspiração no canal Arquivo 17. Primeira live aqui, né, do canal. Opa. Iniciando aqui a live da conspiração. Tá dando. Ah, peraí. O problema é aqui comigo. Pronto, resolvido. Então, é a primeira live aqui no canal no formato Arquivo 17, né? Para quem já conhece meu trabalho do outro canal do Estúdio 17, né? Peguei alguns vídeos de ufologia de lá do outro canal e trouxe para cá, né? Por causa das reclamações do YouTube. Então, trouxe os vídeos todos para cá e transformei esse canal em ufologia. E o outro canal Estúdio 17 continua ativo numa boa, né? E aqui, como eu falei, é 100% ufologia e também trazendo convidados aí da área ufológica, tá bom? Então, agradecendo a todos aí que estão chegando aí na live, se possível, colabore aí deixando seu like e deixe seu comentário, sua pergunta aí, né, que no final da live todas elas serão respondidas. Então, fiquem todos aí à vontade. Então, na live da conspiração de hoje, né, a primeira no formato Arquivo 17, o nosso primeiro convidado é o Adriano Costa, do canal Universo Paralelo OVNI. Vai trazer algumas informações aí para nós aí da área ufológica, tá bom? Então, Adriano, agradecendo demais aí, né, por você ter aceito o convite, né? Valeu mesmo, né? Acho que é a primeira live que eu faço nesse horário, um pouquinho tarde, né? Mas tá valendo. Para trazer informações aí é muito válido, é muito gratificante, né? E peço aí, por favor, aí que deixe suas considerações iniciais, por favor. Então, pessoal aí do canal Arquivo 17, né? Realmente ele tem sempre boas publicações aí do Arquivo 17, e agora com o formato aí de live, né, no YouTube, mais o canal da ufologia, é muito bom, né, a gente poder ter novos parceiros, novos canais, fica aí que vocês convidem os amigos aí, os grupos, compartilhem aqui o canal do Arquivo 17. Estamos aí em mais uma noite, iremos iniciar a live, iremos falar de um caso ufológico aqui famoso no Brasil, né, ali na região de Santos e São Sebastião, né, inclusive de um advogado mais à frente. E no início falaremos um pouquinho aí sobre o telescópio James Webb. Tem até uma imagem muito legal, muito bacana do telescópio aí da NASA, né, inclusive com uma nitidez muito maior, a gente vê aí na foto, né, se a gente pegar essa mesma região do espaço do telescópio Hubble, e a gente pegar essa mesma região do espaço aí, que é essa fotografia que está sendo mostrada do James Webb, a gente vê uma nitidez muito maior do James Webb. Né? Agora, o porquê disso? Muitas pessoas podem perguntar por que o James Webb tem uma resolução, uma nitidez, né, bem maior do que a nitidez do telescópio Hubble. Né? A gente tem a seguinte explicação. Tudo vai depender aí da resolução angular do telescópio, vai depender também dos detectores, né, do telescópio James Webb, que são bem mais avançados, como também a gente sabe que o James Webb ele processa uma fotografia dessa, ele gera uma fotografia dessa em apenas algumas horas. O telescópio espacial Hubble, ele demorava aí talvez semanas para poder processar uma imagem dessa, né? E aí vem a pergunta, né, do pessoal do chat, o pessoal que ainda vai assistir a live, mas essas fotografias do James Webb são todas coloridas? Ele já bate a foto colorida, como é que se dá todo esse processo dessa fotografia aí do James Webb? Né, alguém pode perguntar, depois aí nos comentários ou mesmo no chat, o pessoal que está assistindo aí. Né? E aí eu digo para vocês que as fotografias do James Webb são batidas em preto e branco. Né? São fotografias batidas em preto e branco, as fotos originais, e aí existem filtros, né? Filtros que servem para colorir as fotografias. Né? A gente sabe que esses filtros eles fazem a coloração, né, dessas galáxias que vocês estão vendo aí. Isso é uma fotografia do James Webb, de algumas galáxias que vocês estão vendo aí na foto, de um campo aí do universo. Né? E depois, através dos filtros, eles colocam as cores. Então, as cores só vêm depois que a fotografia é tirada em preto e branco. É bom a gente falar isso porque muita gente que não é da área de astronomia
Né? Às vezes pode achar que a fotografia já é batida de maneira colorida, né? Já sai colorido. Não é assim. Existe aí um trabalho, um processamento em cima da imagem preto e branco, né? E a gente vê que temos galáxias aí azuis, temos laranjas, né, na fotografia, algumas laranjas, outras azuis, outras mais amareladas, algumas verdes. Tudo isso aí depende dos filtros, né? Dos filtros que são usados para poder colorir a fotografia. Né? E no final dá esse resultado aí, que no caso do James Webb é um resultado bem nítido, né? Porque aí são galáxias que estão a milhares e milhares de anos-luz, né? Talvez milhões de anos-luz aqui da Terra, do nosso sistema solar. Então, se a gente pegar essa mesma foto dessa mesma região, né, do Hubble, a gente vai ver que a fotografia ela não é tão nítida como essa primeira fotografia das galáxias que a NASA divulgou do James Webb. Então, o James Webb, além dele ter essa capacidade dos detectores deles, né, que são detectores muito mais avançados tecnologicamente, né, do James Webb, além disso, né, ele vê no infravermelho, né, um telescópio do infravermelho. O Hubble, ele via na luz visível, né, apesar do Hubble também captar ultravioleta e infravermelho, mas o James Webb, ele vê numa faixa, uma determinada faixa do infravermelho. Né, bate a foto, sai, ela fica mais mesmo na cor preta e branca, e aí existe depois, através dos filtros, essas imagens coloridas. Né? Então é uma foto sensacional aí do James Webb. Eu resolvi iniciar a live aqui, exatamente trazendo essa foto que ela é recente aí do telescópio James Webb. Então a gente pode iniciar a live com essa belíssima foto, né? Porque todo mundo que gosta de ufologia também é apaixonado aí por astronomia, né? Pelo universo, pela questão dos buracos negros, né? Das estrelas de nêutrons, das galáxias. Então, eu até aconselho todo mundo que gosta da ufologia estudar também a astronomia para você ter uma visão, né, técnica, uma visão da ciência sobre o universo. Né? Inclusive a ufologia, ela na realidade ela envolve várias matérias, a biologia, a química, a perícia, a questão das provas e um conhecimento também grande de astronomia. Porque muitas vezes, dizendo para o pessoal aí do Arquivo 17, muitas vezes que as pessoas veem um OVNI, às vezes é um fenômeno meteorológico, às vezes tá vendo o planeta Vênus, né? Às vezes se engana, já aconteceu muito isso. Existe o fenômeno físico também dos raios-bola, muitos desses raios-bolas, pela diferença de potencial, às vezes entre montanhas, né? Aquela diferença de potencial que a gente vê mesmo no colégio, né? Estudando na física. Então, gera esses raios-bola. Então, é bom, na ufologia, quem pretende ir a campo, investigar a ufologia, tem um conhecimento grande, né, de várias ciências, inclusive a astronomia. Por isso que eu achei bacana a gente começar a live trazendo essa fotografia aí do James Webb, explicando um pouco como essas imagens são geradas lá pela NASA, né? Então, a gente vai ter outras fotografias dessas que serão divulgadas aí pela NASA aí do James Webb. E o James Webb, inclusive, ele vai ter a capacidade de investigar atmosferas de exoplanetas, né? Saber se existe vapor d'água, né? Pelo menos nos indícios aí dessas pesquisas aí no espectro de luz, né? Que ele vai investigar, se existe a possibilidade de existir vida em exoplanetas mais próximos, descobertos aí dentro da nossa galáxia, né? Em torno aí de 1.000 a 3.000 estrelas que podem sim ter exoplanetas com vida. Eu passo um pouquinho a bola para ti, né? Para que a gente possa ir no desenrolar da live, né? A galera se inscreva no canal, o pessoal do chat, e a gente passar aí para falar a partir de agora de ufologia. Contigo aí. Microfone, eu acho que o teu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone, beleza. Beleza. Então, pessoal, vai chegando aí, vai deixando o seu like, se possível, já vai compartilhando essa live aqui nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, onde você estiver aí para ajudar aqui, né? O canal é novo na área, né? Antes
de você trazer as informações da ufologia. Só deixa eu trazer o vídeo do que eu te falei de hoje aqui para o pessoal, rapidinho. Um caso aqui curioso. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque de repente alguém não está sabendo dessa notícia. Deixa eu compartilhar aqui. Achei bem bacana. Deixa eu ver. Abriu, peraí. Beleza. Opa! Então, eu quis trazer essa matéria aí porque eu queria saber da tua opinião aí, Adriano, sobre esse caso aí, né? E sobre uma coisa que a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores antes da live, né? Se a gente pode levar esses tipos de pessoas a sério, né? Principalmente essas pessoas que adoram bater no peito e falar para todo mundo que é contatado. Ou seja, a pessoa fala que é contatado, né? Só que não prova, né? Mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Né? Mas a pessoa não prova absolutamente nada, mas você tem que acreditar. Se você não acreditar, é porque você é cético, é negacionista, seja lá o que for, né? Então, eu gostaria de dar a sua opinião a respeito disso daí, por favor. Eu acho que existem contactados e contactados, né? A gente não pode excluir a possibilidade de que alguém aqui, alguma testemunha, possa também ter contatos mais próximos, né, com esses seres. A gente não pode também dizer que todos os contactados estão imaginando, contatos, inclusive contatos aí no astral. Eu tenho muito pé atrás com contatos no astral, né? Seria a ufologia espiritualista, ligada aí às seitas. A gente sabe que no Planalto Central a gente tem uma seita, né, que mistura ufologia com extraterrestres, com várias religiões, né, no Planalto Central, como também tem em outras partes do Brasil, né? Então, eu sou muito ligado à ufologia científica, né, e realmente eu discordo quando a ufologia começa a tomar um caminho totalmente espiritualista. Então, eu discordo de contactados, né, até que me provem o contrário, né, se o cara chegar com a prova de que tem contato no astral. Né, porque eu vejo muitas pessoas que têm contato com extraterrestres, mas aí quando você pergunta, vem cá, esse contato foi um contato físico, você viu a nave, você pegou na nave, outras testemunhas viram, você tem algum indício aí, alguma prova material de que realmente a nave pousou, a nave deixou alguma marca no solo, né, algumas árvores que estavam próximas do contato, tinha alguma coisa, tinha algum indício, alguma coisa foi coletada, a gente tem que ver tudo isso, né? Então, como eu sigo a linha da ufologia científica, e respeito também, existe ufólogos que são mais místicos, no caso, né, eu sou mais pé no chão, mesmo de você ter provas materiais, né, inclusive, até em algumas lives, inclusive em alguns comentários, em muitas lives que eu fiz no meu canal, já vi alguns comentários até criticando esse meu lado, né, e eu segui esse lado, mesmo de provas contundentes, né, mas que existem aí ufólogos que têm outra linha, né, mas eu respeito, mas não sou de acreditar muito em contatos no astral, como, por exemplo, o cara está aqui dormindo ou está cochilando, de repente ele se desdobra e tem um contato com a entidade extraterrestre, né?
Muitos falam que sejam arturianos, ou seriam seres das Pleiades, né? Pleiadianos, né? Então, realmente, eu discordo desse tipo de contato, porque eu acho que a gente não tem nenhuma prova factível. Às vezes é só a pessoa e o que ela percebeu, o que ela viu. Mas ela não tem como provar de que seja algo real, né? Então, quando a gente tem testemunhas, como o caso que vou apresentar aqui depois para vocês aqui, né? Que inclusive que era um senhor da área de direito, que era advogado, né? Que ele viajou de Santos para uma outra cidade em São Paulo e ele alega que teve um contato físico, né? Apesar de ser só ele no contato, mas era realmente uma pessoa muito séria, né? Ele fala que foi um contato físico, não foi um contato no astral, né? Tinha nave física, tinha os tripulantes. Então a gente vai já falar sobre esse caso. É um dos maiores casos da ufologia do Brasil que aconteceu em São Paulo, né? E já tivemos também vários outros casos no mundo aí, inclusive crianças na África, como o caso da escola Ariel, onde várias crianças, inclusive professoras lá, né, as crianças relatam sempre a mesma história para os professores que tiveram contato com seres. Tivemos também, na antiga União Soviética, contato, né, com gigantes, seres gigantes, né, em Voronezh, lá na antiga União Soviética, que eram realmente seres altos, também que envolviam várias testemunhas. Então, quando a gente tem várias testemunhas, né, que vem realmente uma nave, que dizem que vem, que deixa alguma coisa que pode ser investigada depois, eu acredito que esses casos eles são bem mais factíveis, né, da gente defender. Apesar de que muitos astrônomos acham impossível, né, já, inclusive alguns aí que eu até já critiquei, eu não gosto de citar nomes, né, mas que acham que só existe vida na Terra e que o ser humano é o único ser vivo, né, existente aí na nossa galáxia, em várias galáxias. E eu discordo desse posicionamento, né, porque nós temos aí, por baixo, conhecido aí de 2 a 3 trilhões de galáxias, né, fora as outras trilhões de galáxias que o ser humano não conhece ainda, que pode perfeitamente abrigar a vida, né? E eu já vi vários astrônomos que discordam totalmente, que acham que essas combinações, né, de aminoácidos e de condições para ter vida só aconteceu na Terra, que gerou a vida humana. Então, eu discordo totalmente dessa posição, até porque, estatisticamente, se você trabalha aí com trilhões de galáxias, a probabilidade de algumas dessas combinações, né, dentro da biologia, com a sopa primordial, né, havendo água no planeta, havendo as condições de vida, pode sim ter gerado uma outra combinação em algum outro planeta, ter gerado uma vida semelhante a nossa, ou até mesmo diferente, dependendo do ambiente do planeta. Então, acredito que a possibilidade de existir vida em outros planetas é muito alta, né? Então, eu passo um pouquinho a bola para ti aí, já estou um pouquinho contigo, e depois a gente passa a falar do caso aí, né? O caso aí do advogado que teve o contato aí com essa nave aí em São Sebastião. Quando ele ia para uma audiência, quando ele saiu depois de lá da audiência, né? Ele teve contato com esses seres, com a nave. Contigo aí. Beleza. Então, eu não vou me esticar muito aqui. Eu concordo em bastante coisa que tu falou, né? Porque, sei lá, cara, como a gente estava conversando, né? Hoje a ufologia, né, aqui no Brasil tá bem defasada, né? Tá bem debochada, né? Então, às vezes fica difícil acreditar em certas coisas, né? É que nem na parte dessa parte dos contatados, né? Eu também eu não vejo de uma forma generalizada. Eu acho que sim, pode ter pessoas, né, que possam realmente ter contatos, né? Mas eu acho que esses tipos de pessoas que têm contatos, né, eu acho que eles nem devem, né, fazer questão de sair falando para todo mundo, né? Eu acho que essas pessoas, né, estão ali quietinho no canto delas, né?
Agora, como eu falei, esse que sai falando para os quatro cantos, né? Eu tenho minhas dúvidas, porque a pessoa nunca quer provar, sempre quer que você acredite, né? Uma coisa que eu também achei estranha, assim, que eu também não gosto da área ufológica, é essa mistura com espiritualidade, né? Que nem quando eu entrei nessa área ufológica, né? Parece que quando você entra, você tem que ser espírita, né? Ou tem que ser bruxa, ou tem que ser ocultista, né? Parece que você não pode ser uma pessoa normal, né? Tem que ser uma coisa, ou tem que fazer terapia holística, tem que sair astral, fazer essas caralhadas todas aí, né? E não sei, eu não sou muito dessa vibe aí, né? Eu sou da área técnica, né? A área mais filosófica, né? A área de estudos e pesquisa, não é essa área espiritual, né? Ainda mais porque é muito fácil, né? Você entra nessa área espiritual, gosta de ufologia. Então, o que acontece? Tudo que você vê, você já vai assimilar com o ET, porque você gosta dessa área, né? E você quer acreditar que é. Né? Então, às vezes, pode ser qualquer coisa que você tenha contato, pode ser qualquer coisa, né? Mas ET, às vezes, também, a ET especificamente não é, né? Pode até ser, não sei, né? Mas eu creio nisso, que pode ser qualquer coisa, menos ET, né? Bom, então era isso aí que eu queria, a minha colocação que eu queria deixar, né? Hoje, a estrela da noite aqui é você que tem que falar, não é eu. Então você vai trazer a matéria aí para nós aí, né? Essa matéria ufológica aqui que teve aqui em Santos, na Baixada Santista, né? E eu achei bem interessante, porque realmente eu não conhecia. O que eu conhecia era do caso que teve aqui, né? Na praia, na ilha de Urubuqueçaba, em 1998, né? E essa aí que tu vai trazer é bem bacana. Só antes de começar aqui, só mandando boa noite aqui para a Light Poderosa, que está aqui na live aqui, tá? Mandou aqui as mensagens dela. E mandar para a Nariman, que a Nariman está sempre nas lives, né? Ela faz parte da ADM do chat lá do meu canal Estúdio 17 TV, né? Ela já conhece lá que as lives elas são pesadíssimas lá, né? Já tá acostumada comigo, né? E agradecendo aqui a vinda aqui do Coroliano Bahia Lima. Muito bem-vinda, obrigado aí, né? Na live da semana passada que eu fiz de tarde, tu estava lá também. Valeu aí, obrigado, hein? Então é isso daí, Adriano. Fica à vontade aqui, eu vou colocar aqui na tela. Aí eu escolhi um caso aqui para falar, um caso interessante, inclusive, já que o canal de Santos, eu achei interessante a gente falar sobre o caso do João de Freitas Guimarães. João de Freitas Guimarães, esse senhor aí de bigode que vocês estão vendo aí de óculos, né? Um sujeito muito sério, um senhor muito sério, né? Que há bastante tempo atrás, há vários anos, ele teve um contato com essa nave quando ele se dirigiu de Santos para São Sebastião, né? Ele ia ter uma audiência lá, ia tratar da área do direito, né? Ele jamais imaginava que ia ter um contato, né? Então, é um caso interessante por conta disso, né? Então, ele jamais imaginaria que ia terminar a audiência dele depois de tudo aí, né? Tendo contato com o ser extraterrestre. Você imagine um cara desse aí sério da área do direito. Então, para mim é um caso verídico, é um dos maiores casos da ufologia do Brasil e do mundo, que nós iremos premiar aqui, primeira live aí do meu amigo aí que me convidou, né, com um caso fantástico da ufologia brasileira. Então, a história do advogado João de Freitas Guimarães, né, esse caso aí aconteceu há bastante tempo, fazem 65 anos, né, quando ele saiu de Santos em direção a São Sebastião. São Sebastião também fica no litoral de São Paulo, né? E ele teve encontro com esses extraterrestres, né? E é um caso interessante, né? Não foi um caso comprovado, mas tendo em vista a figura aí que está, inclusive, aí a fotografia dele, né? Do direito, ele ficou assim, considerado um caso muito autêntico, né? Da ufologia brasileira. Então, ele era, além de advogado, ele era professor aí do curso de Direito, inclusive da Faculdade Católica, lá de Santos, né? E ele viajou para São Sebastião, isso aí em 1956, já fazem bastante tempo, né? Aí 65 anos até hoje, né? Ele chegou de tarde lá, né? Teve que adiar vários compromissos dele lá do dia seguinte, e ele se hospedou em um hotel, né, naquela região ali da praia
de São Sebastião ali, é um hotel próximo da praia. Aí depois que ele jantou, ele foi caminhar pela areia da praia antes de dormir. Né? Então ele achou muito bacana, muito legal aquela região ali da praia, né? Estava no hotel e resolveu à noite caminhar pela praia. E aí, mais ou menos em torno de 7 horas da noite, né, ele viu e olhou e viu um enorme jato d'água no mar. Ele achou estranho aquele jato d'água, né? Uma coisa realmente bem esquisita. Ele ficou paralisado de medo, né? Com muito medo naquele jato d'água e viu um objeto voador. Né? Esse objeto que ele viu no mar, ali próximo da praia, ele tinha muitas esferas, né? Era cheio de esferas e saíram lá em torno de 2 homens, né? De dentro da nave que estava no mar. Né? E segundo o próprio João, esses homens eram homens altos, claros e loiros, né? Estilo nórdicos, eles tinham um estilo nórdico, com olhos claros e olhos serenos, segundo as palavras aí do João de Freitas Guimarães, né? E o professor no começo ficou assustado, ele tomou coragem e perguntou esses 2 homens, né? No começo ele não imaginou que era uma nave, né? Ele viu aqueles jatos d'água, ele pensou mesmo que poderia ser um submarino, ou no início até uma baleia, ou algum peixe saindo ali dos jatos d'água, né? ali na beira do mar, ali na beira da praia, né? E ele resolveu perguntar aos homens, né? Alguma coisa. E ele tentou falar em inglês, francês, italiano, inclusive era um homem de muita cultura, né, que falava várias línguas, né, como francês, inglês e italiano. Ele tentou se comunicar lá com os seres extraterrestres e houve um silêncio, né? E ele relatou, né, que o que parecia, né, que os estranhos o convidavam para entrar no equipamento, né? Então ele foi convidado a entrar naquele equipamento que ele pensou no início que era um submarino, né? E quando ele se viu, ele estava já dentro do disco voador, né? Ele se sentiu um mal-estar naquele momento e a porta se fechou. Ele perguntou aos seres, né, se estava chovendo e os seres não falavam, né? Só eram respostas telepáticas. E os tripulantes respondiam telepaticamente, né, e dizia como todo aquele equipamento, aquele OVNI funcionava. Falaram sobre gravidade, sobre rotação e como era toda a tecnologia do objeto voador. E o professor, então, viu como se fosse água do lado de fora do disco, né? Por isso que ele perguntou se estava chovendo. Na verdade, aquele objeto estava dentro do mar, e o veículo começou a se sacudir, e as criaturas explicaram que a nave havia acabado de deixar a água e deixou a atmosfera da Terra e seguiu viagem, né? Junto com o professor. E o professor seguiu viagem juntamente com aqueles seres, né? E ao voltar, né, depois que ele voltou da viagem para o solo, ele percebeu que o relógio dele, né, o missing time, o tempo perdido, ele notou que o relógio dele estava parado durante toda a viagem e calculou aí em torno de 30 a 40 minutos dentro daquele equipamento voador. Ele perdeu a noção do tempo, mas ele calculou em torno aí de 40 minutos, né, que ele ficou ali dentro do objeto. E depois que ele retornou dessa primeira viagem, foi combinado aí um novo encontro com essas criaturas, né, em um outro momento. Mas ele não compareceu a esse segundo encontro, né, com esses seres. Inclusive, os próprios ufólogos da região de Santos, ali em São Sebastião, de São Paulo, na época, né, eles chegaram a organizar caravanas para assistir esse outro encontro, né, que tinha uma data e horário marcados. Mas esse segundo encontro não aconteceu. Muitas testemunhas falam que naquela época, desse segundo encontro, naquela data, naquele horário, teriam visto um objeto que teria circundado aquela região, né? Porém não houve um encontro, mas temos relatos de testemunhas que teriam visto objetos, ou um objeto apenas, que possivelmente seria um objeto que tentaria realizar o segundo encontro, né? Mas o João de Freitas Guimarães, ele não compareceu ao segundo encontro e ficou realmente só as palavras dele, né? O depoimento dele,
desse fatídico dia onde ele ficou no hotel e resolveu caminhar na praia. Ele morreu já bem velhinho, com 87 anos, e falou isso para toda a família dele, né? Ele falava várias línguas, né? Como eu já disse, ele era poliglota, falava italiano, espanhol, francês, inglês, alemão, russo, grego. Então, várias línguas ele dominava, né? E o interessante, né, é que ele depois chegou a ser juiz, né? Ele chegou, depois deixou de ser advogado, foi juiz e trabalhou lá na Justiça Trabalhista de Santos. Então, esse é um caso fantástico aí, do João de Freitas Guimarães, né? Um caso realmente sensacional e que até hoje, né, é considerado, inclusive pelos ufólogos aí de São Paulo, inclusive ufólogos de Santos, né? Até se você tiver a oportunidade aí de conversar com alguns ufólogos aí de Santos, eles vão falar sobre esse caso, né? Que é um caso interessantíssimo, que aconteceu em São Sebastião, né? São Sebastião é uma outra cidade para onde ele se deslocou e teve esse contato aí, né? Esse caso ufológico fantástico. Para mim, é um dos maiores casos da ufologia brasileira, né? A gente tem vários casos interessantes na ufologia. Temos o caso da Sagrada Família, né? Que também é um caso interessante. Depois a gente pode até marcar uma outra live, falar sobre o caso da Sagrada Família. Eu fiz, inclusive, uma live no meu canal sobre o caso da Sagrada Família, né? O caso da Sagrada Família é interessante porque envolveu uma família, né? Algumas crianças que foram brincar no quintal da casa e teve um contato com um cíclope, né? O caso da Sagrada Família foi um cíclope, que ele era alto, e ele tinha apenas um olho na testa, né? E que teve contato com essas crianças no quintal da casa deles. Por isso que o nome do caso é Sagrada Família, né? Era um ser estranho, um ser bizarro, que tinha apenas um olho na testa, alto, forte, e que estava pilotando um objeto que desceu no quintal e as crianças se esconderam, né? As crianças se esconderam no quintal da casa, se eu não me engano, de um tambor, ficaram escondidas e viram a movimentação do objeto, como também do ser que estava no objeto. E é um caso também interessantíssimo, o caso da Sagrada Família, né? Então a gente tem vários e vários casos interessantes no Brasil. Se a gente começasse a falar aqui, a gente ia até outro dia, aí de madrugada, né? Falando sobre todos esses casos aí da ufologia brasileira. São muitos casos interessantes, né? Temos um outro caso aqui, inclusive, interessante, que aconteceu uma briga entre a testemunha e o ser que estava dentro do OVNI, né? Temos os casos do Acre, agora, que estão acontecendo aí, lá na região do Acre, inclusive que o Werner investigou, trouxe documentos aí, que envolveu inclusive a Polícia Federal, o Ministério Público, como também a própria FUNAI, né, que são documentos da FUNAI, que relatam que os índios lá do Acre, naquela divisa com o Peru, tiveram contato aí com objetos voadores não identificados que baixavam sobre a aldeia. Inclusive uma índia que estava grávida, ela chegou a abortar a criança, não sei se, parece que ela teve uma queda, ela viu o objeto, teve uma queda e abortou a criança. Outro caso também aí, no Acre, na mesma tribo aí, de um índio, que ele atirou, pegou uma espingarda e atirou no objeto, inclusive com casos muito semelhantes ao caso Chupa-Chupa, né, da Operação Prata em 1977. Né, inclusive esses casos do Acre estão sendo comparados, né, agora de 2013, 2016, e devem continuar acontecendo, né, outros casos desses naquela região, e que envolvem o contato com esses objetos, na minha opinião, seriam sondas que estariam ainda nessa região ali da Amazônia, no Acre, né, na floresta amazônica, muito semelhante ao que aconteceu no caso Chupa-Chupa, lá da Operação Prato, né, a famosa Operação Prato, na ilha de Colares, que tem um caso recente aí, da ufologia nacional, investigado aí pelo Rony Werner. Inclusive, o Rony Werner está tendo dificuldades agora, atualmente, de conseguir novos documentos. Ele conseguiu alguns documentos lá no início, inclusive utilizando a Lei de Liberdade de Informação, né? Inclusive da FUNAI, mas me parece que ele está tendo dificuldade de conseguir
de conseguir novos documentos, inclusive com contatos lá na região lá do Acre. Tomara que ele consiga, né, já que ele é o ufólogo que está investigando isso. Ele fez até uma live no meu canal, eu acho que há um ano atrás, um ano e meio, falando sobre esses casos do Acre, dessa tribo de índios, né, indígena, que também é um caso recente da ufologia. Né? A gente não pode, na ufologia, viver só de casos passados, que envolveu até de Varginha, né? A Noite Oficial dos OVNIs, em 1986, que foram 21 objetos, como também o caso Chupa-Chupa. Então é interessante na ufologia atual, na minha opinião, a gente falar de novos casos que estão acontecendo aí dentro da ufologia. E o caso do Acre é um dos casos mais recentes que está sendo investigado aí pelo Werner. O Werner que teve, inclusive, aí, no dia 24 de junho, que foi o Dia Mundial da Ufologia, onde se reuniu lá no Congresso, né, no Congresso, nós vimos ali, o Werner, ele fez uma palestra lá, juntamente com outros ufólogos lá, da revista UFO, no dia 24. E ele falou também sobre o caso aí do Acre, que está acontecendo, né, pessoal? Então, a gente tem muita coisa a falar da ufologia. Eu trouxe para vocês aí o caso aí, João de Freitas Guimarães, né? A gente vê que é um senhor, né, um senhor que chegou a ser juiz, inclusive juiz do trabalho, juiz trabalhista, aí em Santos, que teve esse contato aí, né, resolveu caminhar pela praia, para você ver, né? Ele resolveu caminhar na praia e, de repente, teve esse contato aí, né? Para você ver que muitos ufólogos até falam, né, e comentam, será que as pessoas são escolhidas? Será que os casos acontecem ao acaso? Cada um tem uma opinião. Muita gente acha que essas pessoas são escolhidas, outros já acham que não, que acontece no acaso. Né? O que é que vocês acham aí? Deixa nos comentários, o pessoal do chat, o pessoal que ainda vai assistir a live. Será que o João de Freitas foi escolhido realmente? Resolveu passear na praia? Será que essa vontade dele de passear na praia já era uma comunicação telepática com esses seres? Né? Porque ele falou que quando tentou se comunicar em inglês, francês e alemão com esses seres, os seres não responderam nada. Eles se comunicaram telepaticamente com ele. Será que ele já estava se comunicando com ele e despertando a vontade dele caminhar na praia? E por isso ele teve a vontade de caminhar na praia e teve o contato, né? Será que já era uma comunicação telepática com o João de Freitas Guimarães? Então, tudo isso aí deixa a gente a pensar muita coisa sobre a ufologia, né? E aí eu passo um pouquinho a bola para ti, para que a gente podemos até responder perguntas aí do chat. A gente pode também no chat, a gente poder estar interagindo com o chat. Eu passo para ti e depois a gente continua aí na ufologia, contando aí sobre mais alguns casos ufológicos interessantes, não somente no Brasil, como também no mundo. Contigo aí. Beleza. Ok. Tem umas perguntas aqui no chat aqui, deixa eu dar um pulo aqui. Tem uma daqui da Light Poderosa perguntando se esse senhor está vivo, né? O Adriano já respondeu que não, né? Que ele faleceu, né? Aos 90 anos, né? 87 anos ele faleceu. Beleza. Aí ela mandou aqui outra. Você sabe quantos casos ufológicos já teve na Baixada Santista? A gente tem inúmeros casos lá, né? Na Baixada Santista. Não somente na Baixada Santista, em Santos, como também nas cidades próximas a Santos, como São Sebastião, que é o caso aí do João de Freitas Guimarães, como em outras cidades também próximas. Nós temos em São Paulo, pessoal, em São Paulo, a região de praia de São Paulo, litoral paulista, o litoral paulista tem muita incidência de OVNIs, de casos de OVNIs, como também de avistamento de seres, né, nas praias de São Paulo, aí, do estado de São Paulo, né, em todas aquelas regiões de praia de São Paulo, né? A gente podia contar aqui inúmeros casos que acontecem nessa região, inclusive avistamento de seres, né? Nós temos pontos de São Paulo, inclusive próximo da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, da capital de São Paulo, né? Próximo de São Paulo, em torno de São Paulo, né? Lá no aeroporto, lá de Guarulhos, ali próximo do aeroporto de Guarulhos, ali naquela região, existem muitos avistamentos de OVNIs. Né? Em torno da periferia, né? A gente tem várias cidades ali,
na periferia de São Paulo, que se ligam a São Paulo, que forma a grande São Paulo, né? Onde a gente também tem casos de objetos voadores não identificados nessa região. A gente sabe que em São Paulo o pessoal lança muito balão. Existe um costume ali de se lançar muitos balões, né? Às vezes também os balões podem ser confundidos também com esses objetos voadores não identificados. Mas a gente tem também muitos casos interessantes que acontecem na capital paulista também, né? E já aconteceram ali. Né? Outra pergunta interessante aqui também, eu acho que é do Coriolano, né? Coriolano lá da Bahia, meu amigo Coriolano, um abraço, né? Onde ele diz o seguinte: existem nos filmes de cinema e livros que você gosta de indicar? Né? O Arquivo 17 ele indica muitos filmes, né? Interessantes aí da ufologia. Ele está até de parabéns por indicar esses filmes maravilhosos aí da ufologia. E não somente nas variadas ufologias científica, holística, universalistas e outras. O universo, eu não sei se ele está fazendo a pergunta, né? Eu não sei se é para você, pode ser até para ti que tu coloca esses filmes aí, né? Contigo aí. Não sei. Deixa eu ver aqui. As fantasias existem nos filmes de cinema e livros que você gosta de indicar e são somente nas variadas ufologias científicas, holísticas, universalistas e outras? Sim. O universo é fantasia, tudo é possível. Então, sim, eu não só filmes, o Coroliano, mas também indico livros, né? Só que eu dou prioridade aos livros internacionais, né? Porque são os livros onde as pessoas não costumam ter acesso, né? E eu indico alguns filmes, né? A maioria dos filmes, né? Não todos, né? Mas grande parte ali, né? Não foi ou é baseado numa história real, foi inspirado numa história real, né? Também estou procurando alguns filmes aqui, né? Do Brasil, né? Eu cheguei a acho que colocar 3, né? Na semana passada, né? E é legal, porque eu vejo, depois eu recebo tudo em off, né? As pessoas mandando mensagens para mim, né? Agradecendo, né? Falando, pô, esse filme eu nunca conhecia, olha, eu nunca ouvi falar. Tem pessoas que pedem para se pode compartilhar. Eu falo para a pessoa, nem precisa compartilhar, pega ali e manda lá onde tu quiser, não tem problema nenhum, né? E esse feedback é legal, porque você vê as pessoas agradecendo, né? Principalmente quando manda livros, né? Porque são livros estrangeiros, né? Tem um livro que eu indiquei lá, que era do caso do policial lá da Base Dulce, lá, né? O pessoal comentou bastante lá, deu bastante repercussão, né? Que é um livro lá dos Estados Unidos, de um policial normal, nem, né? Nunca se ligou nesse caso de ufologia, né? Ele estava fazendo o seu trabalho de policial lá rotineiro, de repente ele se deparou com coisas estranhas ali, né, próximos à Base Dulce, né? Aí, a partir daí ele começou a acreditar no assunto e lançou o livro lá contando os relatos, né? Então é o que eu falei, né? Eu estou tentando dar minha colaboração aí, né? Como eu falei para tu, Adriano, eu entrei aí na área da ufológica para tentar dar a minha colaboração, né? Não ser mais, como eu falei, né? Não quero ser mais um canal, né? Contando historinhas de terror da ufologia para um monte de barmanjo barbado, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Faz aquela coisa lá, ô filho, deita aí que eu vou te contar uma historinha para você dormir, né? Então eu não quero ser esse mais um aí, né? Já tem vários aí, né? Já tem vários aí que também já, infelizmente, aí vem transformando a ufologia em entretenimento. Eu quero sair disso daí, eu não quero ser o mais do mesmo, né? Eu quero trazer algo diferente, né? Então por isso que, né, eu faço essas divulgações aí no Instagram, no canal do Telegram também, né, que é o @arquivo17, e agora com o canal do YouTube, né? Então, né, se a pergunta, né, e a colocação foi para mim, Coroniano, sim, né, e agradeço aí, né, ó, por você estar acompanhando o trabalho aí do Arquivo 17, tá bom? Bom, agora pode voltar aí, Adriano. O que mais tem? Vamos continuar. Eu vou agora lá no meu canal, Universo Paralelo OVNI. Quem não é inscrito no canal Universo Paralelo OVNI, aí, se inscreva, como também no canal do amigo aí, Arquivo 17. Nós estamos aqui para fazer parceria. E também a gente colocar a verdadeira ufologia, né, em evidência. E aí eu queria que só por liberação e compartilhamento, que eu vou colocar algo interessante, né, porque também, às vezes, as imagens enganam muito.
Você está vendo essa imagem aqui, né? Ó, uma foto interessante. O que é que eu quero falar com isso aqui? Né? Eu falei do caso lá do João de Freitas Guimarães, mas eu vou mostrar um outro lado da ufologia, que muitas vezes as pessoas se enganam também, achando que é OVNI, que é nave extraterrestre, e às vezes não é nada mais, nada menos do que apenas a velocidade do obturador, o tempo de exposição, quando você bate uma fotografia, né, que pode acontecer essas distorções. Então, eu resolvi trazer isso aqui para mostrar que às vezes nem tudo é OVNI, nem tudo é nave extraterrestre. A gente tem que estudar ufologia com esse sentido. Então, o que é que diz aí? Como uma foto transforma um pássaro num disco voador? É possível? É possível. Né? Dependendo da velocidade do obturador e do tempo de exposição, né, que você bate a foto. Observe o resultado aqui do lado direito, o resultado. Né? Então, se a velocidade do obturador for 1 por 500, você vai ver o pássaro. Né? Isso aqui é um pássaro que você está vendo, com o resultado sendo pássaro. 1/500. Se você colocar a velocidade do obturador, da fotografia, da foto, 1 por 5, você vai ver, ó, você vai pensar que é uma nave, né? Um pouco aqui, até aqui obscurecido, né? Não muito claro, né? Mas você vê 1 por 5, daria isso aqui do lado direito, né? Que na realidade seria um pássaro, mas você estaria vendo como se fosse uma nave. Na realidade não é uma nave, é um pássaro. Apenas, dependendo da velocidade do obturador, na hora de você bater a foto, o tempo de exposição da máquina, né, gera uma distorção na imagem, a imagem fica distorcida e um pássaro se transforma na nave. Né, com isso aí, 1/5. Se você colocar a velocidade do obturador em 1/15, né, mais ou menos isso aqui, 1 por 15, você teria uma nave aqui bem mais real. Né, e você pensaria na fotografia, aí você ia dizer, eu bati essa foto, eu bati a foto de uma nave. Mas na realidade não é uma nave, era um pássaro, apenas pela velocidade. Né, aquele pássaro ficou distorcido e se transformou em uma nave lá embaixo. Você pensaria que seria uma nave, que você teria batido na fotografia de uma nave. Né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Para dizer para vocês, pessoal, que muitas fotografias por aí, né, talvez de objetos voadores não identificados, que a galera pode bater, e às vezes a pessoa não vê o objeto, quando você está batendo na fotografia do céu, né? De repente você quer bater a fotografia de uma montanha, do céu, né, de uma paisagem, e de repente você bate e passa um pássaro lá na frente. O pássaro passa voando, né? E você bateu a foto. Você não viu o pássaro porque o pássaro tem um tamanho pequeno, reduzido, né? E você, no momento, você talvez não tenha visto o pássaro. Só que na hora que você vai ver a fotografia, dependendo da velocidade do obturador e do tempo de exposição, você vai ver que tinha um OVNI, né? Se o obturador tiver aí um tempo de exposição, né? Uma velocidade de 1/5. E você vai pensar, não, mas naquele momento eu não vi nada. Lógico, passou um pássaro. Quando você foi ver a foto, você viu a foto borrada, né? Aqui como esse 1/5, como se fosse uma nave. Mas na realidade era um pássaro que passou, você não percebeu. Quando você foi ver a foto, você pensa que bateu a fotografia de um OVNI. Não, mas naquele momento o OVNI não estava lá. Então, eu já vi muitos casos de pessoas que batem fotografias, dizem que não tinha nave nenhuma e de repente apareceu a nave. Mas na realidade não era nave, era um pássaro. Né? E se o obturador tiver com 1/15, você vai ver a nave ela bem mais contornada, ela bem mais definida. Né? Então, para você ver como uma simples foto pode se transformar em uma nave. Então, eu coloquei isso aqui exatamente para a gente ter uma ideia de que a ufologia não é fácil ser um ufólogo. Né? Você tem que entender de perícia de fotografia, dessa questão das fotografias, né? Como a fotografia foi batida, qual era a velocidade do obturador, qual foi o tempo de exposição da imagem, tudo isso influi em uma foto. E pode distorcer uma imagem
e um objeto, um pássaro se transformar na nave. É por isso que eu achei interessante isso. Eu coloquei, inclusive, aqui no meu canal, lá na aba comunidade, quem quiser ver depois lá no canal Universo Paralelo OVNI, isso aqui como algo interessante para quem gosta do assunto ufologia, né? E aí a gente vê que nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Às vezes, não é uma nave, é outra coisa totalmente diferente, né? Para você ver como é fácil se enganar na ufologia também. E é por isso que eu acho que o ufólogo ele tem que ser imparcial, né? Imparcial nas análises, para que ele não se engane. E aí eu coloquei outra matéria também na aba comunidade, que em outro local também aí de São Paulo, que é um local que aparece muitos objetos voadores não identificados. Depois você entra aí no Universo Paralelo OVNI, e é um vídeo que eu coloquei, né, interessante, que são os OVNIs em Várzea Paulista. A Várzea Paulista também é uma região que tem muitos aparecimentos de objetos voadores não identificados, né? E já foram vistos muitos OVNIs nessa região. E os moradores, né, ficam sempre intrigados. Então, eu coloquei esse vídeo lá no canal. É um vídeo de 6 minutos e 28 segundos. Eu não posso passar aqui, porque se eu passar, eu posso prejudicar a live aqui do amigo, e a live pode até cair. Por conta disso, eu não posso passar o vídeo, né? Eu queria passar o vídeo, mas não posso passar o vídeo. Mas, de qualquer maneira, né, existem outros pontos aí em São Paulo, como a Várzea Paulista, que é um local também, né, de visões de objetos voadores não identificados. Inclusive com o OVNI, né, que foi esse objeto voador não identificado, que apareceu em plena luz do dia, aí no dia 11, né, lá no céu de Várzea Paulista, e entregou as pessoas que foram para as redes sociais. Então, essa é uma reportagem aí, né, que traz o vídeo das pessoas, das testemunhas, dizendo o que viram aí em Várzea Paulista. Né? Então, a gente tem vários locais em São Paulo, né? Vimos Santos, vimos aí São Sebastião, no caso aí do senhor, e aí também outro local, que é em Várzea Paulista. Então, quando a gente faz a ufologia, a gente vê que o fenômeno ele é muito mais complexo e ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Né? Aqui no estado de Ceará também, Quixadá, muitos avistamentos de OVNIs, na Bahia, na Chapada Diamantina, né, na Amazônia, no Acre, como eu já falei, né, no Pará. Então, praticamente, esses objetos eles são vistos em vários locais, não somente no Brasil, como também do mundo. Né? Essa aí é a questão que envolve a ufologia. Então, tem várias matérias aqui que eu coloco no meu canal, né? Aqui falando sobre a civilização de Ubaidian, né, que foi uma antiga cultura mesopotâmica que existiu aí entre 4.500 a 4.000 anos atrás, né, onde eles cultuavam os répteis, né, a cultura dos reptilianos, dos répteis. Então, eu trouxe aqui, depois você dê uma entradinha lá, eu sempre estou colocando matérias também na aba comunidade, né, eu faço lives como também na aba comunidade, sempre eu trago as últimas notícias aí, que envolvem os alienígenas do passado, a ufologia, né, e tudo isso que envolve a vida extraterrestre também, que antigamente pode ter até, quem sabe, né? Quem sabe, a gente não tem nenhuma prova disso, mas quem sabe que se no passado existiam aí civilizações antigas, né? Que seriam os pré-sumerianos, antes dos sumérios, há mais ou menos 7.000 anos atrás, né? Que relatavam um encontro com essas criaturas humanoides que eram semelhantes a lagartos, né? Eram semelhantes a lagartos no passado da humanidade, lá na Suméria. Né? E a gente sabe que antes da Suméria, existiam os acádios. Os acádios eram povos mais antigos do que os sumerianos. E os acádios, como foi que eles descobriram que existiam os acádios antes do povo sumeriano? Eles encontraram aí umas tabuletas com escrita cuneiforme, né? Escrita cuneiforme do tempo da Suméria. E eles, quando acharam essas tabuletas, eles começaram a ler as tabuletas, né, lá da cultura suméria, e nas tabuletas estava escrito que antes dos sumérios existiam os acádios, né, que eram um pouco do que os sumérios. Se a gente imaginar que os sumérios teriam aí 7.000 anos, 10.000 anos,
o povo acadiano, os acádios, eles eram bem mais antigos. E esse povo aí antigo, né, eles poderiam sim, né, segundo aí, a gente vê aí, inclusive nos manuscritos do Mar Morto, como também na antiga Índia, naquela região, inclusive da Mesopotâmia, né, entre o rio Tigres e Eufrates, e que pode realmente terem existido culturas aí antiquíssimas, né, quem sabe ligado ao próprio povo egípcio. Né? O povo egípcio também, a gente sabe que os faraós, eles tinham serpentes, né? Se a gente vê os faraós antigos, eles cultuavam também a serpente. Então, existe alguma coisa, na minha opinião, né, ligada ao culto das serpentes, talvez ligado a culturas antigas aí, de antigas civilizações, de antigos deuses. Né? Aí vem a pergunta, será que esses deuses eram antigos astronautas, né, onde o Eric von Däniken fala no livro eram os deuses astronautas? A gente não tem provas sobre isso realmente, mas existe aí alguns indícios que levam a crer que existiriam no passado civilizações que a gente não imagina, talvez muito mais avançadas do que a nossa tecnologia atual. Né? A gente tem os Vimanas aí na antiga Índia, nos textos sagrados, né, da antiga Índia, que fala dos Vimanas, né, que seriam naves que transportavam aí os deuses. Então, eu sempre estou colocando isso aí na aba comunidade, essas matérias, né? Eu faço os vídeos, eu faço lives no canal também, como também eu trago esses textos aí, né, para as pessoas que gostam de ler, né? É interessante, sobre também as culturas antigas aí do mundo. Eu passo um pouquinho para ti e depois a gente continua aqui. Né? Não, ok. Eu vou ver com a pergunta, daqui a pouco eu vou ver com a pergunta. É que eu só queria fazer uma colocação dessa parte que tu trouxe do passarinho, que a pessoa pode se enganar. Eu sou exemplo disso. Eu cheguei a fazer 2 registros, filmando mesmo, aqui da janela, né? 2 objetos estranhos, né? Mas aí teve, mas não foi no mesmo dia, no mesmo ano, não. Teve um espaço aí de uns 8 meses. Né? Cheguei, filmei, postei no Instagram, né? Mas depois eu mesmo retirei, né? Porque, né, como a gente está nessa moda dos drones, né? Nessa febre dos drones, com certeza, né, o que eu filmei ali foi o drone, né? E ainda mais da forma que ele se movimentava. Então eu resolvi apagar, né? Tem algumas pessoas que falaram, não apaga porque realmente é algo estranho, né? Eu cheguei a passar o vídeo para pessoas que, se tu acredita, pega isso, quiser mandar para algum ufólogo, pode mandar, né? Mas eu mesmo não acreditei, eu acho que estava bem na cara que era óbvio, que era um drone, né? E eu resolvi apagar, né? Mas eu já tive experiência assim de ver algo assim, objeto não identificado, né? Mas só foi uma única vez, que foi em 1996, quando eu estava indo jogar bola na praia, né? Foi impressionante isso daí, porque esse dia que eu fui jogar bola na praia, né? Aqui na praia, estava lotada e parece que ninguém reparou. Com certeza, como a praia estava lotada, deve ter algumas pessoas que devem ter visto, né? Mas foi impressionante, porque a gente estava se aquecendo para jogar bola, né? Tirar um contra, né? Quando a gente vai enfrentar um outro bairro, a gente fala contra aqui, né? Vamos tirar um contra. E no aquecimento, lá no horizonte ali da praia, né? Apareceu uma bola, né? Bola cor metálica, assim, impressionante, assim, à luz do dia, 3 da tarde, impressionante, passando pelo horizonte, mas certinho, sem oscilar, certinho, assim. Porque assim, a Praia de Santos, o Adriano, ela não é uma praia aberta, ela é uma praia fechada, ela tem uma entrada, né? Porque em frente à Praia de Santos tem o Guarujá e tem Praia Grande, né? Então, quando ela apareceu bem na frente, né? Porque deu para ver, né? Ela saindo do sentido Guarujá e indo sentido Praia Grande, né? E foi a única que eu tive. E eu fiquei assim impressionado, porque deu para ver que aquela merda ali não era obra humana, meu Deus do céu. Não era, pô. Podia ser até do capeta, mas humana não era, pô. Eu fiquei impressionado com isso, né?
E ainda, deixa eu só aproveitar aí para dar uma aula de geografia aí, porque tem uns pessoal aí que infelizmente é da ufologia, né, gosta de propagar, né, catastrofismo aí, né, fala que vai ter tsunami em Santos. Eu falo por oportunidade aí para quem estiver assistindo, para pesquisar sobre, né, ressaca do mar, é algo que tem em Santos todo ano, né, que o mar fica agitado, ela destrói aquelas muretas, não tem nada a ver com o tsunami, né. E já informando aqui que, quando eles falam, né, até aquele Carlos Vidente falava que se tiver tsunami ia destruir Santos, né? Que eu falo, aí fugiu na aula de geografia, porque o Mar de Santos é um mar fechado, né? Na frente dela tem Guarujá e Praia Grande. Então, se vier, né, ela vai afetar Santos, mas bem pouco, porque as mais afetadas vai ser Praia Grande e Guarujá, elas serão totalmente, 100% afetadas, né? Porque Santos fica atrás, né? Santos é uma ilha, né? Mas é uma ilha fechada, né? Tem outras cidades em volta dela, né? Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Cubatão atrás, né? Então foi a única experiência que eu tive, né? E eu até hoje lembro, né? Foi assim, bem louco mesmo. Tu já chegou a ter alguma experiência assim? É isso aí que você viu, realmente, pelas características que você está dizendo, realmente era um OVNI. Por quê? A gente vai por eliminação. A eliminação não é avião. Não tem condição de ser avião. Não é helicóptero. Né? É uma bola esférica. Uma bola esférica. Então, drone também não era. Né? Quando foi a data que tu viu isso aí? Tu falou a data? Qual foi a data mesmo? Foi em 1996. Pois é, naquele tempo não se ouvia nem falar em drone. Que podia ser um drone militar, poderia ser um drone militar, mas naquela época eu acho improvável. Pelo que você fala que é uma esfera, então tem todas as características aí de ser um objeto voador não identificado. Então, assim sim, né? A gente pode dizer até assim sim, porque os OVNIs eles têm as características totalmente diferentes de qualquer coisa que a gente conheça, como você falou, né? No meu caso, eu quando eu vi, já vi sim. Eu não programei nada, eu estava de férias, né? Estava de férias no Tribunal de Justiça, né? Eu sou da área do direito, o pessoal que me conhece sabe. E eu fui passar minhas férias aqui em Camusim, até com meu irmão, minha cunhada, a gente foi com minha esposa. Quando a gente estava em Camusim, que fica na beira da praia, o hotel fica na beira da praia. Você sai do. Não é hotel, é uma pousadazinha, né? Uma pousadazinha cheia de bem rústicazinha, né? Mas tem tudo, tem piscina, tinha tudo. Então, na beira da praia, você sai da pousada e já vai direto para a praia. Com 100 metros, você já está no mar. Né? Exatamente na beira da praia. Eu jamais imaginava que eu ia ver alguma coisa. Não programei nada, não estava pensando nada disso. Apenas disse assim, vamos de noite dar uma olhadinha lá na praia, a gente fica caminhando. A gente pode levar uns lasers, né? Aqueles lasers verdes, fica brincando lá. Mas eu não tive a menor intenção de ver nada, assim, logo que chegasse lá. Foi o que aconteceu, a gente foi jantar em torno assim de 8, 9 horas da noite, tomou banho de piscina, né? Depois foi jantar, ficou ali, tinha uma mesa, na beira da piscina tinha uma mesa grande para o jantar, onde cabia umas 8 pessoas, né? Umas 8 a 10 pessoas. Aí ficou eu aqui, meu irmão na minha frente, meu irmão estava na minha frente, minha esposa do meu lado e minha cunhada na frente da minha esposa conversando com ela, que os 4 na mesa, né? Um de frente para o outro. Eu estava virado para o lado do mar. Eu estava virado para a praia e meu irmão estava olhando para mim, lado contrário, né? E atrás da piscina. E a gente viu o mar lá, só que estava de noite. Isso aí foi à noite, né? E aí foi o que aconteceu, bicho. Aí aconteceu exatamente o que eu já investigava há muito tempo. Aconteceu comigo, né? O que eu vejo os moradores do distrito, o pessoal do interior falar. Que é exatamente uma estrelinha. A estrelinha está lá em cima. A estrelinha. A gente pensa que é uma estrelinha, porque ela está no meio junto com as outras estrelas, né? Tem várias constelações, várias estrelas, que tem aquele pontinho. Eu vi aquele pontinho se deslocar. No começo eu pensei que fosse o quê? Que fosse um satélite, né? Imaginava que era um satélite, só que não era um satélite, porque ele desceu de uma velocidade incrível, meu amigo. A velocidade foi uma velocidade espantosa. Então aquela luzinha que era a luzinha que está lá em cima do pontinho, começou a descer, tipo uma estrela. Aí eu olhei para meu irmão, eu disse, tem uma estrela descendo. Eu falei, tem uma estrela descendo. Mas uma estrela não desce, né? Uma estrela não desce. Ela está lá, rodeada de planeta, fica lá fixa. Então, a luzinha desceu. Bicho, cara, ficou grande assim, uma bola grande em cima do hotel, uns 300 metros de altura. Uma luminosidade
velocidade grande. Não fazia zoado nem nada. Aí eu mostrei pro meu irmão. Meu irmão, como ele estava virado pro lado de lá, da praia, eu vi porque ela veio da praia. Ela veio do mar, né? Então eu vi ela vindo de lá, de uma vez, chegando lá de cima, vindo para baixo. Eu disse, meu irmão tem um negócio aqui em cima. Ele olhou. Quando ele olhou, ele viu. Na hora que ele viu, a bicha apagou. Aí depois ela acendeu, formando um triângulo, ela acendeu lá na parte de cima. Ela foi para cima e acendeu, apagou e acendeu lá em cima. Né? Aquele focão de luz parecia, sabe o que, meu amigo? Parecia, não tem aquelas festas que tem aqueles holofotezão? Parecia um holofotezão lá em cima. Aí acendeu. Bomba de luz que fala, né? Bomba de luz. Aí apagou lá em cima e foi pro lado direito embaixo. Formando um triângulo. Isso aí durou alguns segundos, acho que uns 20, 30 segundos. Bicho. Aí quando o meu irmão viu quando ela estava lá em cima e quando ela estava do lado direito. Ele não viu a primeira vez que ela chegou, mas ele viu o resto. Né? Eu acho que os 20 segundos restantes. Foi uns 40 segundos, os 20 segundos restantes ele viu. Mais ou menos isso. E aí, quando eu falei para as meninas que estavam aqui, minha esposa e minha cunhada, elas não conseguiram ver porque foi rápido. Né? Ela estava conversando e elas não viram. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Não era drone. O drone não vinha de uma distância lá de cima do céu, estava quilômetros e quilômetros de altura, parecia uma estrela. Era bem pequenininho. O drone não faz isso. Outra coisa, não tinha zoado. O drone faz zoado, né? Aquelas hélices dele estavam uns 300 metros acima do hotel. Tinha que fazer zoado. Zzz, a zoada do drone. Não era drone. Não era helicóptero, que ia ser a pá da hélice. 300 metros de altura, a pá da hélice do helicóptero, a gente sabe que é uma zoada monstra. O helicóptero faz. Avião não era também. Né? Avião vai em linha reta. A gente sabe que é avião. E tem as luzinhas verde e vermelha. Um vermelho de um lado e verde da outra. Ponta da asa do avião. E não era também. Então era o quê, meu amigo? O que era? Um OVNI, um objeto voador não identificado. Pelas características do comportamento que ele teve, e depois ele desapareceu. Ele acendeu 3 vezes, apagou, desapareceu. E meu irmão ficou querendo ver se aparecia de novo, não apareceu mais. Foi para onde? Ou ele, na minha opinião, apagou aquela luz. O que é que o pessoal diz no interior? O que é que o pessoal fala no distrito quando ele vê esses objetos? Os objetos, o que é que ele diz? Primeira coisa que ele diz. É uma luz muito forte. Eles tentam se esconder na mata, porque eles ficam com medo. Fica quente, muito calor, né? Onde eles baixam, aí numa estrada, não sei se tem um morador que esteja caminhando aí, numa estradinha de barro, né? Que tem nos distritos aí de Santos, deve ter aquelas estradinhas nas periferias, né? Lá longe, onde o pessoal anda, os moradores. Então, quando baixa, fica quente, o ambiente fica todo quente, o cara fica com medo, a luz é forte, como eu vi, do mesmo jeito. Eles falam sempre que é uma estrelinha lá em cima que desce de uma vez. Foi o que eu vi também, né? Então, exatamente como eles diziam, né? Sempre disseram, foi a maneira que eu vi. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Eu vi um objeto voador não identificado, porque tinha as mesmas características do que as testemunhas dizem, né? E, inclusive, quando eles se escondem, a luz fica procurando eles. Mesmo que eles se escondam debaixo de árvore, né? Eles têm medo porque é um calor grande, o calor é grande, onde esses objetos chegam, né? E eles ficam procurando, a luz fica procurando a pessoa. Inclusive, muitos moradores já falaram que eles têm medo porque eles sentem que estão sendo perseguidos pela luz. Né? E alguns ficam ali um tempão, às vezes 1 hora, 2 horas, até que o objeto vá para bem longe e eles conseguem sair. Né? Teve até um caso de um senhor no Nordeste, aqui no estado do interior do Ceará, que ele disse que ficou até de madrugada escondido, com medo de sair e a luz aparecer de novo. Né? É complicado, a coisa é complicada. Então, quer dizer, porque eu falei para meu irmão, rapaz, a gente só não aconteceu isso com a gente porque a gente estava dentro do hotel. A gente estava na beira da piscina. Se a gente estivesse na praia, se a gente estivesse distante, né? Com certeza, o bicho tinha pegado. Aí o bicho tinha pegado, viu? Contigo aí. Do jeito que eu ando curioso, do jeito que eu sou curioso e ando muito cético, eu acho que se eu presenciasse acho que eu ia ficar, cara. Eu queria matar a curiosidade, cara, de tão
de tão curioso e ao mesmo tempo cético, cara. Acho que eu não conseguiria fugir, cara. Acho que eu ficaria. E ainda tentaria puxar o celular para filmar. Não, agora não tem como. Agora eu vou filmar, vou registrar aqui, cara. Mas assim, você já avistou OVNIs, né? E assim, algum tipo de ser, assim, algo fora do comum, você já presenciou também ou não? Só foi objeto mesmo? Não, isso aí realmente nunca aconteceu comigo, não. Aconteceu uma coisa estranha. Aconteceu uma coisa estranha comigo, mas eu não sei se podia ser algo, podia ser mesmo uma pessoa, né? Eu, com 17 anos, eu fui comprar um disco, uma casa de disco, era aquele disco que a gente tocava na vitrola, aqueles antigos, né? Não tinha nem CD naquele tempo, não tinha nem CD. Acho que eu tinha 18 anos de idade, estava dentro da loja. Quando eu olhei para trás, eu vi. Rapaz, mas foi uma coisa tão rápida, quando eu olhei para trás, para procurar, eu estava querendo ir atrás do disco, inclusive, eu gosto de rock, né? E queria ir atrás do disco aquele conjunto, até que tem um avião, caso que vem em Fortaleza, fez uma banda de rock pesado, né, a mais conhecida, Iron Maiden. Queria comprar um livro lá, disco. Naquele tempo eu gostava de rock pesado, hoje eu gosto de rock mais leve. O cara vai ficando mais velho, gosta da coisa mais leve, né? Hoje eu gosto do hard rock, eu gosto do Guns N' Roses, mas naquele tempo eu gostava mais do metal. O menino, né, o Iron Maiden. Aí eu estou procurando aqui, eu pensei, tem um disco aqui, eu acho que o Iron Maiden daquele lado. Eu até perguntei a pessoa que estava do meu lado. Quando eu me virei, eu vi como se fosse uma pessoa vindo na minha direção, entrando na loja. Rapaz, só que a cara, bicho, era a coisa mais horrível do mundo, bicho. Eu não sei o que foi aquilo, até hoje eu não sei explicar. Era uma coisa horrível, bicho, era como se fosse um verdadeiro monstro, um reptiliano, que fosse aquilo ali. E aí, na hora que eu vi, eu me virei para trás. Quando eu olhei de novo, eu procurei e não vi mais. Aí, até hoje eu não sei se foi minha impressão ou se era uma pessoa que teve um acidente que estava transfigurado o rosto. Eu pensei, não, isso aí pode ter sido uma pessoa que estava com o rosto transfigurado, que estava andando assim, mas dentro da loja, será que o cara não tinha vergonha de andar com o rosto, que era um verdadeiro monstro, uma coisa totalmente transfigurada? Você está entendendo? Então, foi isso aí que eu vi, mas pode ter sido uma pessoa, né, que tenha tido um acidente, que tenha transfigurado o rosto, ou tivesse queimado o rosto, né? Mas realmente foi uma coisa muito esquisita, que até hoje eu não sei explicar o que era, porque quando eu olhei para trás não estava mais, eu procurei na loja inteira e não vi mais. Não vi mais. Né? E quando eu virei novamente de novo para ver novamente, cara, foi rápido. Eu não demorei para virar, não. Eu quando vi, eu achei horrível, virei, e depois eu virei de novo, e depois não estava mais. E até hoje eu não sei se foi uma impressão, se eu tive uma impressão de percepção, ou se realmente era uma pessoa que tinha um acidente no rosto, né? Mas até hoje eu fiquei impressionado. Isso aí foi a única coisa que pode também pode não ter nada a ver com ufologia, pode ser realmente uma pessoa que teve um acidente. Eu acho que eu só me culpei porque eu devia ter continuado olhando, entendeu? Eu me culpei que eu deveria ter continuado olhando para ver o que era aquilo. Só que na época eu não tinha ligação nenhuma com a ufologia, né? Eu nem ligava para nada disso. Né? Então eu imaginei que era outra coisa, que não tinha nada a ver. Você está entendendo? Você não liga as coisas na hora, você não liga. Ainda mais quando você é novo, 18 anos, eu estava pensando de namorar, né? Ir para as festas, ouvindo rock, tá? Não tinha nada a ver com ufologia. Mas depois de muito tempo foi que eu fiquei pensando. Rapaz, naquele momento eu devia ter ficado olhando quando eu vi aquilo, para saber o que diabo era aquilo. Se realmente era uma pessoa que estava com um acidente transfigurado, ou se era outra coisa, né? Isso aí foi a única coisa que aconteceu comigo, né? Tem uma live aí no meu canal com o Max Judice, né? Ele chegou a presenciar algo também, que ele mora em Salvador, na Bahia, né? Quando a gente fechar aqui a live, pessoal, quem tiver curioso vai dar um pulo nesse vídeo aí que ele fala que presenciou, né, um homem de preto, né? O que falam que é o agente MIB, né? Eu acredito na história dele, mas assim, eu não acho que o que ele presenciou, porque ele chegou a conversar com essa pessoa, né, não seja realmente um agente MIB, homem de preto. Para mim pode ser outra coisa, né? Porque se vocês assistiram o vídeo, né, que está aí no meu canal,
o caso dele é meio raro, porque ele não presenciou OVNI, não presenciou absolutamente nada. Ele simplesmente, um dia ele entrou numa biblioteca com um amigo dele, né? Que ele estava procurando livros de ufologia que ele estava interessado, né? A entrar nessa área aí, né? E daí ele se deparou com esse senhor aí todo de preto, né? Aí de lá para cá, esse senhor começou, acho que, se não me falha a memória, foi 1 ou 2 semanas, né? Onde ele vê esse senhor aí todo de preto aí, sempre por perto ali, observando ele, né? Aí o restante aí, para quem quiser aí, assista o vídeo aí, né? Bom, a gente está chegando aqui no final da live, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui pro Adriano, que você falou aí dos reptilianos, então provavelmente você acredita em reptilianos. Assim, o que você pode, para fechar aqui a live, o que você pode trazer de curiosidade para nós aí sobre os reptilianos aí, se realmente existe, se você acredita nas informações que o David Icke trouxe, né, que eles estão aqui entre nós disfarçados, enfim. Não, na realidade, sobre isso aí, né, eu realmente eu não acredito que seja nesse nível aí que o David Icke falou, né, de reptilianos, né, que tenham criado. Alguns até dizem que os reptilianos foi criado um ser humano, né? Os reptilianos teriam criado o ser humano. A gente teve um dilúvio. Antes do dilúvio, a gente tinha os Nephilims, tinha os Anunnakis, tinham reptilianos naquela época, talvez gigantes. Né? Isso aí se conta muito isso aí, mas a gente não tem nenhuma prova em relação a isso. Como eu sou muito na linha científica, eu particularmente não acredito que existam reptilianos, né? Eu parto desse princípio porque a gente não tem uma prova concreta sobre isso. Então não adianta você ficar falando não, existiram reptilianos. O que eu acredito, o que eu acho pelos indícios de achados na Suméria, né, como a bateria de Bagdá, a bateria de 3.600 anos, foi encontrado em Bagdá, né, naquela região lá entre o rio Tigres e Eufrates, que é exatamente onde existiam as civilizações sumérias, né, os Anunnakis, toda essa história. Eu acredito sim que possa ter existido no passado da humanidade, há 5.000, 10.000 anos, algumas civilizações, né, que fizeram todos esses monumentos, não passaram alguns deles, né, que a gente não tem explicação para alguns. Nem todos, mas alguns a gente não tem. Também não estou dizendo que tudo foi construído por alienígenas, né, que estiveram aqui, não estou dizendo isso. Muita coisa foi o ser humano que construiu realmente esses monumentos antigos, né, o pessoal tem mania de dizer que tudo são os alienígenas do passado. Eu não concordo com isso também. Que tudo sejam os alienígenas do passado que construíram, como se o ser humano não tivesse a capacidade e a inteligência de construir tudo isso. Nós temos essa capacidade. Só que há alguns achados, em alguns, né, se a gente pegar aí talvez 2 a 3% dos achados aí, não tem explicação. Né? Por exemplo, a bateria de Bagdá, isso aí, de 3.600 anos, quer dizer, naquele tempo eles já tinham uma tecnologia avançada. Né? Isso quer dizer que aquelas civilizações tinham tecnologias avançadas que poderiam produzir baterias. Né? Isso aí já é uma coisa que remonta à nossa tecnologia. Ou tecnologias mais avançadas do que a nossa. Né? Como talvez no continente de Mu, alguns continentes teriam afundado em Atlântida. Eu acredito sim que no passado existiram civilizações que a gente menospreza, a gente sempre pensa nos homens da caverna, né? Pelo menos o que a gente aprendeu no colégio é que os nossos antepassados eram homens das cavernas, pau e pedra, né? Faziam metais, aquela história toda, os hominídeos. Isso é o que passam para a gente no colégio, nas faculdades aí, da arqueologia, tudo isso. Então, eu acho que tem coisas que a gente ainda vai descobrir de que no passado existiam civilizações super avançadas, com a tecnologia talvez até maior do que a nossa. A gente teve o dilúvio, nós tivemos aí 5 extinções em massa na Terra, pelo menos 5, que os cientistas afirmam. Foram 5 extinções, né? A dos dinossauros, tivemos antes dos dinossauros, há 200 milhões, nós tivemos outra extinção em massa, 65 milhões de anos. A última extinção em massa dos dinossauros, tivemos também uma supernova, que foi aí uma estrela que explodiu há milhares de anos, que causou também uma extinção em massa na Terra, por conta dos raios gama. Os raios gama chegaram na Terra, os raios gama, e essa estrela estava aí há alguns anos-luz, e nessa época, se tivesse vida na Terra, foi extinta a vida na Terra, por conta dos raios gama, né, que é radiação que atinge o DNA de qualquer ser vivo e destrói qualquer vida.
Então, eu acredito sim, que no passado a gente ainda vai descobrir muita coisa que vai mudar a história humana, né, em relação às civilizações antigas. Mas não que isso aí tenha uma ligação direta com reptilianos, né, com esses seres aí que a galera fala, assim, no nível que fala o David Icke, eu realmente, nesse nível, eu discordo totalmente. Essa é a minha opinião e sobre a tua pergunta aí. Tá, e para fechar, deixa eu. Tem a pergunta aqui do Cloriano. Deixa eu aqui a pergunta dele é para ti, aí eu já vou com a última pergunta para fechar a live aqui. O Cloriano mandou a pergunta aqui para ti. Quais são nossas limitações em desacreditar em todas as raças de seres dos multiversos? Eu já começo com duas limitações, que a gente tem duas limitações. Podem existir seres do multiverso? Pode sim. Podem existir outras dimensões? Pode. Por isso que o nome do meu canal é Universo Paralelo OVNI. Quer dizer, universo paralelo, outros universos paralelos. OVNI, talvez esses OVNIs eles venham de outras dimensões. Também possam existir seres de outras dimensões, sim. Eu não desacredito nisso. Agora, nós temos limitações para ver isso. Né? Vou dizer duas limitações já de cara. A luz visível que a gente enxerga é uma pequena parte da luz total, né? Do espectro de luz, a gente não enxerga todos. Por exemplo, a gente não enxerga no infravermelho. Nós não enxergamos no infravermelho. Então, para a gente ver no infravermelho, a gente tem que produzir um equipamento, né? Um óculos infravermelho, um equipamento infravermelho, um telescópio no infravermelho, como é o James Webb, para ver no infravermelho. Então, a gente tem limitações da visão. Né? O espectro de luz é muito grande. Ultravioleta, infravermelho, né? E outros espectros de luz que existem aí. Se a gente ver os espectros de luz. Então, a gente só enxerga numa faixa muito curta. Né? Então, o que é que garante que possam existir seres do nosso lado que a gente não consegue ver? Você pode estar do lado do meu amigo aqui, do meu lado, ou do lado se misturando na população, e a gente, por conta da nossa visão ser limitada, a gente não consegue ver. E como também a gente não consegue ver também a faixa de som. O som também a gente não consegue ouvir, né? A gente não consegue ouvir todos os sons que existem, né? Por exemplo, o infrassom. O infrassom a gente não consegue captar. Já alguns animais conseguem o infrassom. Né? Então, para você ver como a gente é limitado. Tanto na visão como na audição, a gente só consegue ouvir, como também ver, em algumas faixas. Então, pode ter alguns seres aqui que estejam próximos da gente e a gente não consiga nem ouvir e nem ver. Pode sim, pode existir sim. Se a gente tem a limitação das percepções, né? As nossas percepções auditiva, como também visual, nossas percepções são limitadas. Então, tudo é possível sim. Existem outros universos, ou até mesmo seres no nosso universo, que a gente não consegue ver, nem a gente consegue ouvir a língua de seres aí que podem estar próximos da gente. Né? Porque nós, seres humanos, nós achamos que nós somos onipotentes, né? Onipresentes. Podemos ver tudo, podemos ouvir tudo, e não é por aí. Nós somos limitados nas nossas percepções físicas. Então, fisicamente, nós somos limitados. Por conta disso, podem existir seres que estão aqui entre nós, né, que tanto andam nos universos, como podem estar no nosso próprio universo, e apenas por essa limitação humana, a gente acredita aí só na matéria, só no que a gente vê, e é por isso que a gente fica limitado de acreditar só no que a gente vê, que os olhos veem e o ouvido capta, né, a audição. Essa é a minha opinião aí em relação à pergunta aí do Coriolano aí. Bom, então agora para fechar a live aqui, deixa eu fazer a minha última pergunta aqui. Aqui, o que tu acha desse projeto aí, né, do Elon Musk, né, das pessoas irem morar em Marte? Você acha mesmo que o objetivo deles é colonizar Marte, ou dali de Marte fazer um pontapé para que a civilização humana não se torne uma civilização terráquea, mas sim uma civilização, né, da galáxia, né, de todo o universo? Ou você acha que o objetivo é só
ir para Marte, ficar por ali e pronto? Né? Eu acho que o Elon Musk... O objetivo é eles expandirem, né, para o universo. Não, o Elon Musk ele quer expandir uma civilização multiplanetária. Ele já falou, inclusive, na audiência que ele fez lá, né? Inclusive ele coloca a foto do planeta Marte, né? Aquele famoso vídeo do Elon Musk tem o planeta Marte. Eu sou fã do Elon Musk, né? Eu acho que o pessoal que assiste o meu canal já fez várias lives daí, eu transmito também no meu canal as missões espaciais, né? Já transmiti várias missões da SpaceX ao vivo, da NASA também, e eu sou fã do Elon. Eu acho, para mim, o cara fora da curva total. O cara tem 6 empresas aí, tá investindo na tecnologia, e ele pretende realmente chegar em Marte. Acredito que ele vai chegar, ele é muito determinado. No começo não davam nada por ele, o pessoal... existe tipo uma inveja também em relação ao Elon Musk, né? A gente sabe que o cara que não tem objetivo na vida, ele tem inveja dos outros. Isso é uma verdade, né? Então, se o meu amigo aqui tem um objetivo de criar um canal de ufologia, o cara que não criou vai ficar, pô, esse cara tá aí, talvez vendo no canal, fica criticando. A humanidade é assim, a humanidade, infelizmente, tem esse defeito, né? Então, um cara como o Elon Musk, né, ele tem objetivos que vão além, né? O cara já é o cara mais rico do mundo aí, né? Então, o dinheiro para ele não é mais problema. Então, eu acho sim que ele, se ele conseguir chegar a Marte, eu acho que ele talvez demore mais do que ele está dizendo, porque realmente os obstáculos são muito grandes, mas ele pretende expandir não somente Marte, como também outros planetas e luas do nosso sistema solar. Mas eu acho que por trás disso, também do Elon Musk, de toda essa conquista, ele tem pretensões de mineração, de fazer mineração, né? Porque você imagine o primeiro cara que chegar na Lua, que colocar uma base na Lua, e ele pretende chegar na Lua em 2024, 2023, 2024, com o foguete aí, Starship. Né? Ele já está fabricando aí, vai ter o primeiro voo orbital, que eu vou transmitir no meu canal, primeiro voo orbital da Starship até o final do ano. Eu quero transmitir no meu canal, que é o voo orbital sem astronauta, só a máquina. Né? Ele vai dar voltas em torno da Terra. O voo na órbita da Terra. E depois, talvez em 2023, ele faça os primeiros voos com astronautas, com a Starship, né, que é combustível de metano, diz o metano como combustível, e os motores Raptors, que são, me parece, são 26 ou 35 motores Raptors, né, que ele quer utilizar aí com essa tecnologia, e quer colocar astronaves para ir para Marte, aí, né, várias durante o ano. Esse é o objetivo dele, é pessoas para Marte no início. Mas primeiro ele vai para a Lua. E na Lua, a gente sabe que na Lua a gente tem o hélio 3, a gente tem minerais na Lua, né? Então você imagina o primeiro cara que fizer uma base na Lua, ele vai ter tudo para fazer o quê? Fazer o transporte, usar as naves dele como transportadores de minérios, meu amigo, de minérios. Então, o que esse cara pode fazer? Ele pode contratar empresas mineradoras aqui na Terra que têm interesse de minerar na Lua, e ele vai fazer esse transporte. Ele vai trazer e levar esses minérios da Lua para a Terra, da Terra para a Lua. Você está entendendo? Então, o objetivo dele, além de chegar na Lua, de colocar uma base na Lua, né, ele tem esse objetivo também, e uma mineração dessa vai dar trilhões e trilhões e trilhões de dólares. Eu acho que o objetivo dele também é esse, né, porque a Lua é muito rica em minérios raros que não tem na Terra e existe na Lua. Né? Então, além dessa... Desculpa eu te cortar, mas assim, e o que o pessoal falava aí que não tinha como sair por causa do cinturão de Van Halen? Então isso daí é lenda urbana ou existe, não? Isso aí quem fala isso é porque não conhece, não entende física, né? Não entende da física. O cinturão da Van Halen existe, mas para ele, o cinturão de Van Halen, você consegue passar no máximo 2 horas no cinturão de Van Halen. Então, a gente já foi para a Lua, a gente já passou pelo cinturão de Van Halen, dura no máximo de 1 a 2 horas pelo cinturão de Van Halen. A pessoa, quando passa pelo cinturão de Van Halen, ela não vai morrer de radiação, né? Até porque a nave é protegida, né? Inclusive o Saturno V, né? Com a cápsula com a Águia, né? Que pousou na Lua. Agora, em 20 de julho de 1969, agora 20 de julho, né? Eu até coloquei no meu canal um vídeo lá sobre o homem na Lua. Né? Então, os caras que dizem que não foi para a Lua, os caras que falam do cinturão de Van Halen, que é um impedimento de ir para a Lua, os caras não estão totalmente por fora da ciência. Né?
nas informações da ciência. Primeiro que é de 1 a 2 horas para passar pelo cinturão de Van Allen. Não é tanto tempo que se fica dentro do cinturão de Van Allen para chegar a pessoa a morrer, a ter um problema de saúde grave. Não é assim, né? E passa-se tranquilamente pelo cinturão. Já se passou várias vezes para ir para a Lua. Então não é nenhum problema. Então isso aí sim é a teoria da conspiração, né? Terra plana também é outra teoria da conspiração. O homem não ter ido à Lua. O homem não ter ido à Lua também é outra teoria da conspiração, como também o cinturão de Van Allen, o famoso cinturão de Van Allen, que ele envolve a Terra assim, ó, são 2 cinturão de Van Allen não é um cinturão, são 2. São basicamente 2 cinturões, né, que eles envolvem a Terra. E a gente tem a questão eletromagnética, né, a proteção eletromagnética da Terra, né, que é uma bolha que protege a Terra da radiação solar. Então, as coisas funcionam dessa maneira, né? E isso aí não é nenhum problema para se ir para a Lua, para ir para Marte, de maneira alguma, né? Mas a galera continua achando que o homem não foi para a Lua, continua achando que a Terra é plana, né? Tem uns terraplanistas aí, e o cinturão de Van Allen vai matar todo mundo vai morrer quando passar pelo cinturão de Van Allen. Não é por aí, né? Isso aí é questão de física, do entendimento da ciência, que envolve essa questão da questão da física mesmo, né? Da física que envolve a Terra aí, né? Isso aí. Ok, então. Bom, quer trazer mais algum conteúdo aí ou a gente já pode encerrar a live? Eu vou trazer mais aí um conteúdo, né, que é sobre exatamente o que eu estou falando. A gente vê muitos canais no YouTube, e o impressionante é que esses canais têm milhares de seguidores, né, que pregam essas teorias da conspiração, né. Nibiru é outra teoria da conspiração, né, desde que eu me conheço por gente, desde 2010 que os caras falam de Nibiru, antes agora até ele está escondido atrás do sol agora. Pois é, o Nibiru está escondido. Então, tudo isso aí dá milhões, rapaz. Se você quiser fazer um canal de sucesso, pode falar disso, que tu vai fazer live direto, falando sobre Nibiru, sobre isso aí, tu vai ter uma audiência imensa. Porque o ser humano, ele é muito místico, né? Ele ainda é muito místico. Então, ele gosta de acreditar nisso. E quando vê alguém que começa a falar o contrário, o cara fica com raiva e fica até teu inimigo, né? O cara pode ficar até teu inimigo se de repente disser, falar tudo que eu estou falando aqui, né? Porque hoje para você se tornar inimigo de alguém, não precisa você fazer mal. Você não faz mal nenhum para a pessoa. Basta que você discorde. O cara já fica te perseguindo. Tu tá entendendo? Você já deve ter falado algumas coisas que as pessoas também devem ter, entendeu? Porque é o ser humano. O ser humano, apesar de a gente estar no século XXI, que já não era para ser assim, mas essa questão da pandemia que a gente teve, o pessoal ficou muito tempo em casa, as pessoas muito carentes, entendeu? Então, ele tem que ter alguma coisa para acreditar. Né? Então, essas teorias da conspiração, elas contribuem para, como se dissesse assim para o cara, ó, a coisa é assim, entendeu? Então, você acreditando nisso, você vai se tornar um cara mais seguro. Então, a coisa funciona assim. O sistema está manipulando tudo. Existe um golpe. Eu sei que muita coisa do sistema, que existe conspiração no sistema. Sim, existe conspiração. Mas não nesses níveis aí que a galera fala, né? Porque a gente vê que é claramente para ganhar like. O canal crescer, o canal ter milhões de inscritos, o cara monetizar o canal, né? Isso aí é claro. E as pessoas continuam acreditando nisso. As pessoas que gostam desse misticismo, né? Porque o misticismo ele vem desde o tempo da Idade Média, né, meu amigo? A gente teve o iluminismo, né? A ciência. Imagine se a gente ainda fosse místico do tempo lá das bruxas, né? Da Idade Média, que eles mataram muita bruxa, jogaram na fogueira. Se a gente ainda pensasse dessa maneira, como é que estaríamos? Nós não teríamos automóveis, nós não teríamos televisão, não teríamos internet, porque o homem estava acreditando no misticismo, né? Ainda estava acreditando que a Terra era plana. A Terra plana existe desde esse pensamento, desde o tempo da Idade Média. Então é isso que eu digo, né? O que eu deixo de mensagem é que as pessoas procurem se informar, informação verdadeira. E não se deixem iludir, né? Por esse pessoal aí, que tem um nome que a gente pode dizer para esse pessoal, mas eu não gosto de dizer, porque eu não gosto de baixar o nível, né? Eu podia até falar aqui. Mas eu gosto sempre de estar no nível
Mas realmente esse nome seria um nome que define esse povo, né? Se eu falasse que, né, que tem esse interesse aí. E o YouTube acha bom, porque o cara tem milhões de inscritos, vai ter muitas propagandas na live dele, né? Depois que ele monetizar, vai ter as propagandas. E aí o YouTube acha bom. E aí por isso, por conta disso que não se combate, não existe um combate em relação a isso. E o cara fala o que quer e pronto, fica por isso mesmo. Agora, se tu falar alguma coisa contra política, aí o bicho pega. Se tu começar a falar de política, o bicho pega. Por isso que eu evito, né? Eu evito nas minhas lives. De vez em quando eu falo um pouquinho, mas eu evito de falar política, porque o que dá mais problema hoje no YouTube é a política. Né? Tu sabe o que pode acontecer vai falar de política no YouTube. Né? Então eu prefiro falar de ufologia, né? Prefiro falar de ufologia, de extraterrestre. Pelo menos estou lidando com coisas aí que estão além aí do. Né, que podem ser, no futuro pode ser que se prove. Eu sei como é, porque o meu outro canal eu falo a respeito sobre geopolítica, eu falo sobre nova ordem mundial, né? Porque a informação que eu trago são informações que eu peso no chão, né? Eu estudo, leio livros, já cheguei a fazer algumas palestras, né? Eu não faço parte daquela turma que fala de QAnon, Operação Storm, Caixões da Fema, né? Eu não faço parte disso daí, porque isso daí é o que alimenta o pessoal, né? É a lenda urbana, né? É contar historinha de terror para os marmanjos ficarem assistindo no canal, né? Eu não faço parte disso, né? Então eu sempre trago um conteúdo diferente, né? E eu não acredito. A nova ordem mundial, essa questão do sistema, isso aí realmente existe, né? E os poderosos do mundo, que para eles é bom que se manipule, né? Porque quanto mais pessoas manipuladas você tiver no mundo todo, vai ser mais fácil de colocar tudo que eles querem. Porque são os mais ricos, são os governantes do mundo aí, né? Que tem dinheiro, né, tem o poder. Isso aí, na realidade, existe. Isso aí é factível. Isso aí, sim, porque o exemplo tu pode ver aqui no Brasil. Esse trabalho que estão fazendo com os adultos, que estão idiotizando, e não só idiotizando os adultos, mas também eles estão sendo infantilizados. Né? Você pode ver uma grande área dos adultos, né, praticamente dominaram o TikTok. TikTok, que era um aplicativo que era para as crianças se divertirem. Hoje, a grande classe ali que domina são os adultos. São grandes exemplos. Né? São grandes exemplos. Você vê hoje pessoas indo no cinema ver filme de Vingadores fantasiado de Capitão América, de Thor, né? Inclusive, tem até um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, que quando eu tinha 14 anos, eu fui para o cinema ver o filme Evita, né? E eu fui com a camisa da Argentina, porque eu gostava da seleção argentina. Naquela época, o meio campo era Redondo, Maradona e Simeone. Ataque era Balbo, Batistuta e Canidia. Porra, adorava essa seleção. E quando teve a estreia do filme Evita, eu fui para o cinema e fui com a camisa da Argentina. E meus amigos, que era da mesma faixa de idade que a minha, né, ou até um pouquinho mais velhos, usavam comigo, né? Pô, o cara, o Sérgio Malbobão foi com a camisa da Argentina, não joguei bababá. Daí eu tinha 14 anos, foi década de 90. Só que aí o que acontece? O que eu falei, que essas mesmas pessoas que zoaram comigo lá atrás, quando eu tinha 14 anos, hoje estão tudo 40 e poucos anos, 50 anos, indo para o cinema, né, fantasiado de Capitão América, de Thor, de Superman. Então, esse trabalho de idiotização e infantilização do adulto, ele está ocorrendo. Né? Eu falo muito sobre isso no meu canal. Né? Tanto que estão fazendo esse trabalho de deixar as crianças, né, com mentalidade adulta, né? Através da banalização da sexualização infantil, né? Uma coisa que eu falo, né, que eles estão fazendo esse trabalho demoníaco, né, através de uma janela de Overton, onde no futuro, aqui no Brasil, não duvide que essas pessoas, esse pedófilo, seja considerado não mais como um criminoso, e sim como um doente que precisa ser tratado. Né? Vai ser um absurdo. Então, dá para acontecer. A gente vai chegar numa etapa que, se você chamar uma pessoa de pedófilo, é você que vai preso. Porque você está ofendendo. Você está ofendendo ele. Porque os valores estão sendo investidos, entendeu? Os valores. Exatamente. Só não enxerga isso quem está infantil, porque
Isso aí já. Ó, inclusive, o que a gente viu agora, esses 2 anos, do que a gente passou por isso, né? Os governos se aproveitaram disso aí, cara. Se aproveitaram demais. Desse bichinho da goiaba, a gente chama de bichinho da goiaba, né? Eles se aproveitaram demais para poder manipular, cara. Entendeu? Inclusive, eu sou constitucionalista, não sou da área do direito, eu estudo muito direito constitucional. Apesar de eu trabalhar na área penal, eu trabalho na área criminal. Eu gosto muito de direito penal, porque eu trabalho na área criminal, e gosto muito do direito constitucional, da Constituição. Então, a gente vê que muitas coisas aí, que aconteceram aí, né, de coisas realmente que foram exageradas, você está entendendo? Que foram utilizadas por governos para poder, né? Aquela história, a indústria do medo, né? A indústria do medo é a coisa mais fácil de manipular a população. Então, isso aí tudo realmente, as pessoas que abrem um pouquinho a mente, né, fora da caixa, como a gente vê, para ser crítico, né? Eu acho que a gente tem que ser crítico, a gente não pode aceitar tudo que dizem para a gente, não. A gente tem que ter uma crítica, né? Nem tudo. E outra coisa, a mídia hoje, ela não é mais imparcial, a mídia. Ela não é mais imparcial, porque a função do jornalista é ser imparcial, né? O cara, quando faz jornalismo, né, ele aprende lá, tem a ética do jornalismo. E na ética do jornalismo, o cara aprende que o jornalista tem que ser imparcial. Como é que está a mídia hoje aí? Eu não gostei muito de falar isso, não, mas como é que está a mídia hoje? Que a gente vê a mídia tendenciosa, né? Colocando ideologias, né, política por trás. Então, o jornalista ele tem que trazer a notícia, mas sem dar a opinião dele ideologicamente, né, defendendo A ou B ou C. Ele não pode fazer isso. E a gente sabe o que a gente vê hoje direcionada, a coisa é direcionada, e eles dão opiniões para botar na cabeça das pessoas em quem as pessoas devem, de que lado as pessoas devem ficar, cara. Isso é um absurdo. Exatamente. É a tática da escola de Frankfurt, né? Todo esse trabalho, né? Essa militância que está correndo, né? Exatamente. Inclusive, isso aí. Isso é um perigo. Sim, isso aí tem muito a ver com os infiltrados da KGB. Eu cheguei a falar sobre isso. Eu tenho um livro aqui do Ladislav Bittman, né? Que ele foi um infiltrado da KGB aqui no Brasil, né? Ele trabalhou no consulado soviético, né? Aqui no Brasil. Só que nem soviético ele era tcheco. Mas como ele também já era um agente da KGB, colocaram ele aqui como soviético, né? E ele veio aqui no Brasil, tem um documentário dele aí no YouTube, ele fala sobre isso, né? Que aí ele fugiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos. Ele fala lá na entrevista lá que o trabalho dele no Brasil era para se infiltrar, né? Trabalhando no consulado era para tentar se infiltrar nessas áreas culturais, área da imprensa, né? Ter uma influência para começar a fazer o trabalho de manipulação, né? Isso daí na década de 80. Exatamente. Aí querem botar na cabeça das pessoas, eles querem forçar, querem botar na cabeça das pessoas quem a pessoa deve ficar do lado de quem. É um absurdo. Isso aí não faz parte da democracia. Quem tem que escolher são as pessoas. Eu tenho uma opinião, você tem outra, quem está no chat tem outra. Se o cara quer uma ideologia, segue aquela ideologia, beleza, mas não pode uma mídia, que a opinião delas a gente vê quase forçado mesmo, de um lado, não pode. Isso aí é antiético dentro do jornalismo. O cara aprende isso na faculdade, quando chega lá faz o contrário, né? Tem a ética na medicina, tem a ética no direito. Eu tive uma cadeira de ética, a ética do direito. A gente tem uma cadeira de ética. O advogado tem que ter ética, né? O médico tem que ter ética. E o jornalista também tem que ter ética, o jornalista. Porque ele está passando informações. E as informações, elas têm que ser verdadeiras. Elas não podem ter uma opinião em cima da informação que leve as pessoas a acreditar naquilo, do jeito que eles estão passando. Porque nós somos inteligentes, somos seres humanos, somos inteligentes, e nós temos que ter nossas próprias opiniões, né? A gente tem que ser crítico e ter nossas próprias opiniões. E o caminho quem escolhe é cada um vai escolher seu caminho. Não pode ser uma coisa forçada e jogada, né? Jogada como se aquilo ali fosse a verdade. Você está entendendo? Não é por aí. E esse trabalho de manipulação, infelizmente, né, é forte, que nem, eu posso dar um exemplo aqui, que eu entrei agora nessa área ufológica, infelizmente, né, até em grupos de WhatsApp eu vi, né, as pessoas ainda, né,
nesse devaneio ainda, né, dependentes, reféns da Globo, que nem quando teve quando eles anunciaram, né, que ia ter o debate de OVNIs no Congresso Brasileiro, né, eu vi em vários grupos de WhatsApp de ufologia, o pessoal tudo comemorando, ai, passou na Globo, passou na Globo. E eu fiquei naquela, meu Deus, esse pessoal da ufologia ainda está nisso, meu Deus do céu, que mundo que eles estão? Né? Ainda nessa babação de ovo da Globo, ainda nessa loucura de Rede Globo, né? Se eles vissem no mundo, se eles entrassem aqui no mundo real, ver o que está acontecendo, ver o que esses demônios estão fazendo. Enfim, é por isso que eu tenho essa desconfiança, rapidão, Adriano, é por isso que eu tenho essa desconfiança, eu tô com esse pé atrás aí de eles falarem, vai vir um ET aqui que vai vir aqui, vai se comunicar com a gente. Né? Nessa época... Eu não acredito, eu não acredito. Essa é a questão da falsa bandeira. É a falsa bandeira. Porque a gente... Sim, porque a gente... Não sei se tu tá vendo, né? A gente está, né, nessa época de viadagem aí, né? A gente está vendo um monte de homem em floco de neve, tudo sensível, não pode falar nada, não pode falar nem viadagem, porque ele já fica, ai, meu Deus do céu, remove esse cara do grupo, ele fala palavras fortes, baixas vibrações, não sei o quê. Então, como a gente está vivendo nessa época de manipulação, né, de idiotização, de infantilização do adulto, o que acontece? O meu medo é que quando eles trouxerem o ET aqui, falaram aqui, ó, tá aqui o ET, eles vieram aqui, agora ele vai passar a palavra para vocês aí, para os terráqueos. E se esse ET vir com esse papinho, ó, povo da Terra, eu vim aqui visitar vocês, vim aqui alertar vocês que vocês têm que fazer o bem, tem que abraçar as árvores, diga namastê, gratidão, adote um cachorro, chame ele de filho. Se esse ET vier com esse papinho, além de ser um ET ativista, ele não é ET. Ele pode ser qualquer coisa, mas ET não é. E da época que... Você está falando aí, você está falando, eu fiz uma live há 4 anos atrás, no canal do Edneu, também fiz lá no Batista, uma live sobre a nova ordem mundial, sobre a invasão da falsa bandeira, invasão de falsa bandeira. O que é invasão de falsa bandeira? Talvez os Estados Unidos, a China, a Rússia, esses países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, lá na área 51, e tem a área 52, que é a área dos drones. Na área 52 são produzidos os drones nos Estados Unidos, na área 52, que fica a 100 quilômetros da área 51, tem a área 52, a 100 quilômetros. Então, eles podem estar fabricando aí naves, tá entendendo? Tecnologias. E de repente, qualquer país desse aí pode fazer uma invasão de falsa bandeira, falando que são extraterrestres, na verdade não são extraterrestres, não serão extraterrestres. Todo mundo vai acreditar que é. Né? Porque o pessoal, pelo menos a galera aqui da ufologia, quem gosta vai dizer, ixi, os extraterrestres estão chegando. E pode não ser, pode ser apenas um golpe de governos mundiais, né? Para poder dominar, de domínio. Né? Para que domine melhor se você disser que nós estamos sendo invadidos, né? Sair agora em todas as televisões do mundo. Imagina se sair todas as televisões do mundo agora meia-noite. Já está pertinho da meia-noite, 20 minutos para meia-noite. Saísse em todas as televisões do mundo, nós estamos sendo invadidos por extraterrestres. Após essa galera aqui da ufologia, todo mundo ia acreditar, não ia questionar de maneira nenhuma, não ia criticar e dizer, nós estamos sendo invadidos. Mas será que poderia ser alguma nação, né, que desenvolveu uma tecnologia, entendeu? Com hologramas projetados nas nuvens, hologramas aí, e que a galera pensar que eram naves que estavam invadindo, e aí ia gerar um medo. Ia gerar um medo. E aí ficar fácil de dominar um domínio para algum objetivo que você quisesse. Você está entendendo? Sim. Todo mundo ia acreditar. Eu lhe garanto, como todo mundo. A maioria das pessoas que acreditam em extraterrestres, a maioria, 99%, elas iriam acreditar piamente que estávamos sendo invadidos. Inclusive, já teve algumas pessoas lá de dentro dos Estados Unidos, da CIA, algumas testemunhas lá que foram naqueles congressos, que alertaram sobre isso. Alertaram sobre uma invasão de falsa bandeira, que seria uma invasão mentirosa de extraterrestres, que na realidade não tinha nada de extraterrestre, como você está falando aí. É um perigo que pode acontecer, sim. Pode acontecer. Daqui a algum tempo pode acontecer isso. Eu já falei isso aí numa live há 4 anos atrás. A gente fez no Edneu e a gente fez no Batista há 5 anos atrás, falando sobre a nova ordem mundial, a razão da falsa bandeira, de falsa bandeira. E quem disse isso, quem trouxe esse assunto para a população, né, para o YouTube, quem trouxe esse assunto, foram alguns militares americanos, militares de outros países, alguns agentes aí que falaram sobre isso.
que alertaram sobre um domínio nesse nível. Imagina um domínio desse nível. Qual era o cidadão que iria ficar com medo, meu amigo? Me diga. Com certeza. Numa história dessa. Tinha uns malucos iam comemorar, né? Outros iam em desespero, né? Os malucos iam direto lá para as naves, viu? Ia fazer contato direto. Ia ser aquela retardada lá do filme Independence Day que sobe lá no prédio lá com a plaquinha bem-vindos, bem-vindos. Essa daí é a turma que acredita em ET Bilu, Ratanabá, essa turma aí, velho. Vai acreditar nos ETs aí invadindo, essa turma aí. É fogo. É por isso que eu falo, a gente tem que ser crítico, cara. A gente tem que ser crítico. A gente não pode, porque está dizendo no canal do YouTube, né? Porque está dizendo em determinada mídia, a gente acreditar que aquilo ali seja verdade, cara. Seja informação verdadeira, né? O que diferencia um cara que tem um QI alto, super inteligente, porque nós todos somos inteligentes, né? Mas tem pessoas que têm uma crítica maior em determinada coisa, né? Que tem uma opinião própria maior, né? Uma personalidade, que diria uma personalidade mais forte. Então a gente tem que desenvolver isso na gente, para que a gente não seja manipulado. Senão fica fácil, cara. Fica fácil de manipular. Né? Exatamente. O cara acreditar em tudo que está sendo colocado da maneira que eles colocam. Da maneira, entendeu? Da maneira. Exato. Por isso que eu falo, camaradas, leiam livros, parem de acreditar em Caixões da Fema e leiam livros. Leiam livros. Tá bom? Bom, então vamos fechar aqui a live, mas deixa eu dar moral aqui pro Coroliano, aqui, que ele mandou aqui várias mensagens aqui. Aí, se você quiser, você responde aqui, tá bom? Aí a gente já encerra a live. Aqui, Coroliano receber milhares de likes de quem pouco ou nada sabe. Like, fake news, não valem nada. Aqui, YouTube é pura escravidão virtual, sem pelourinho, 70% fake news. Só as músicas não são. Tem as músicas piratas, né? Vamos lá. Toda a humanidade abduzida por tecnologias cósmicas de consciências seculares. Ninguém tem livre arbítrio. Só fazemos o que outros nos programam nos juízos. Isso aí que o Coroliano falou é verdade, viu? Muitas coisas que a gente pensa não é pensamento da gente. Você sabia que muita coisa que você pensa, que eu penso, é baseado no que você assiste na TV. Às vezes não é a opinião da pessoa. Às vezes não é a opinião da pessoa, sabia? O cara apenas reproduz. E às vezes é baseado naquele filme que você gostou e leva para o resto da tua vida. Então, muita coisa que você faz, muitas atitudes que você toma, não é de você. É do filme que você se baseou lá e levou para o resto da vida. Filme, série, entendeu? E na área ufológica eu vejo isso, tanto que eu vejo um monte né, uns anos atrás eu vi um monte de retardado falando que era reptiliano, né? Eu tenho olho verde, sou reptiliano, né? Então, tá certíssimo, tá certíssimo. Vamos lá, ninguém escolhe nem decide nada neste planeta há séculos. Toda a humanidade inteligente para roubar e matar. Vários alienígenas já vieram e estão neste planeta há séculos. Apesar que eu tenho um pensamento diferente, mas vamos deixar para a próxima live aí, né? Depois que eu vi o documentário do J-Rod, inclusive eu acho estranho porque nenhum ufólogo brasileiro fala desse J-Rod. O J-Rod é o ET da área 51 lá, né? Que foi capturado, tudo. Que aquele cara lá, o senhor de idade lá, Milhouse, não sei o quê, ele conversou com esse ET e esse ET falou: a gente não veio de outro planeta, não. Né? Nós somos vocês no futuro. Né? Eu achei bem interessante. Eu vi isso aí. Né? E a última aqui, tem da Rima aqui, né? Já vamos acabar, né, Rima? Já vamos acabar. Numa piscada forte dos dois, não vai funcionar nenhum eletrônicos nem elétricos. Tudo torrado, todos incomunicáveis. Bom, então isso daí. Fechando aqui, já vê, tem a Dana Rima aqui, muito obrigado, agradecendo aí, né? A live é excelente, muito obrigado, né?
com essa mensagem da Ana Riemann, a gente vai fechando aqui a nossa primeira live da conspiração no modo Arquivo 17, aqui no canal Arquivo 17, tá bom, pessoal? Então, agradeço demais aí a presença de todos vocês, os likes que vocês deixaram, os dislikes que vocês deixaram, não tem problema nenhum, tá bom? Agradecendo aqui a presença do Adriano Costa, né, por ter aceito o convite. E, por favor, Adriano, para fechar a live aqui, né, deixe suas considerações finais, por favor. Obrigado a todos aí, obrigado aí pelo convite, viu? É uma honra para participar da primeira live aí do Arquivo 17, é uma honra nesse formato aí, né? Para mim, a primeira live aí, histórica. E o pessoal se inscreva no teu canal, o pessoal do chat, o pessoal compartilha nos grupos, né, os canais que realmente trazem a verdadeira ufologia, né, que é uma linha aí bem séria na ufologia. Então, obrigado a todos, boa madrugada para todo mundo aí, como está dizendo a Ana Riemann, e até as próximas lives, né? Depois também eu te convido para participar lá no meu canal, fazer uma live lá comigo, e foi uma honra estar aqui contigo, obrigado aí pela visita, e até as próximas lives aí. Um abração, boa noite a todo mundo aí. Valeu, obrigado. Pessoal, valeu aí, obrigado. Lembrando vocês aqui que aqui no Arquivo 17, na semana que vem, no dia 29, vamos ter uma live aqui com o Carlos Moreira, tá bom? Do canal Máquina de Mistério. Já é amigo aqui da área, já participou de lives do meu canal desde 2020, eu acho, 2021. Dia 29 ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um abraço aí para todos vocês aí, né? Quinta-feira... Curta aí a quinta-feira aí, tá? Com as pessoas que vocês gostam aí, se possível, com as pessoas que vocês amam. Um abraço para todos vocês. E voltando, repetindo, dia 29, semana que vem, live aqui no canal Estúdio 17 TV com o Carlos Moreira, do canal Máquina de Mistério. Um abraço aí para todos vocês aí, nos vemos em breve.